Olá, aquele abraço. Estamos iniciando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Obrigado, Ilhéus, obrigado, Itabuna, pela grande audiência. Essas cidades são pioneiras de todo o norte, nordeste e centro-oeste do Brasil na TV por assinatura, hein? Nós estamos também pelas redes sociais, pode seguir aí no YouTube, canal TVI Oficial. Lá também tem um chat, você pode participar, interagir aqui com o nosso programa, fazendo perguntas, comentários, fique à vontade. Se você não está pelo YouTube, está na TV Cabo, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp. Mande uma mensagem de texto ou de vídeo, dizendo de onde você está vendo esse programa, como é que está a sua rua, seu bairro, sua cidade. Testando. E fique à vontade, interaja com a gente do jeito que você quiser, tá bom? Só não vale mandar mensagem de áudio, né, nem ligação pelo WhatsApp, tá certo? Olha, também estamos no stream, tviplay.com.br, não esqueça, tviplay.com.br. O nosso stream você não precisa fazer cadastro, não precisa pôr cartão de crédito, é grátis. Lá também você vai encontrar o Jornal à Tarde, maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, né, e você fica atualizado minuto a minuto, bem como no nosso aplicativo no seu celular, TVI Play Brasil. Muito obrigado aí pela audiência e pelo prestígio que vocês nos dão. Inclusive no aplicativo já foram mais de 15 mil baixados, né? E só estamos na loja de Android, hein? No nosso stream, né? Também uma audiência muito boa está sendo registrada. Eu fico muito feliz. Bom, gente, hoje é quarta-feira. Hoje seria o dia da Antonieta aqui no PQP, mas hoje ela não está aqui com a gente. Hoje é um dia muito especial para Maria Antonieta. A gente manda um forte abraço, Toné. Parabéns aí, mais uma primavera, né, chegando. E a gente deseja que seja o início de outras muitas pela frente, tá bom? Muito obrigado aí por tudo, né? E parabéns pelo seu aniversário. Olha, hoje temos o quadro aqui também, Entenda Direito, com o doutor Abraham Feldman. Ele já está aqui com a gente e vai dizer qual é o assunto de hoje, qual é o tema de hoje, para que você em casa já vá preparando a sua pergunta, tá bom? Doutor Abraham, bom dia. Bom dia, Barbosa, tudo bem? Bom dia, nosso telespectador, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos tratar de um tema importantíssimo: isenção de imposto de renda para pessoas portadoras de doenças graves. Fica ligado, é extremamente importante que você saiba quais são os seus direitos e quais são as doenças que dão esse direito a você. Toné, vamos sentir muito sua falta hoje aqui, das suas perguntas maravilhosas, das suas intervenções, e um feliz aniversário para você. Meus parabéns. Saúde e sorte. É isso aí. Vamos falar também de cultura, de arte, vamos falar de esportes aqui no programa. Ontem tivemos mais um jogo decepcionante da nossa seleção brasileira, mais uma derrota para uma seleção aqui da Sul-Americana, né? E infelizmente entristecendo os brasileiros, né, na noite de ontem. Mas a gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Amanhã o Bahia joga pela Copa do Brasil, enfrenta o Flamengo no Maracanã, na desvantagem, já que o Flamengo venceu a primeira partida jogando aqui na Bahia. A gente fala disso e muito mais a partir de agora aqui no programa, tá? Olha, nós estamos aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem próximo de Ilhéus, em plena Mata Atlântica, e nesse momento os termômetros do clima-tempo marcam aqui 26 graus. A mínima hoje pela manhã registrada até às 6 da manhã foi de 19 graus. E a máxima registrada ao meio-dia vai ficar na casa dos 28 graus. Não há previsão de chuva no decorrer do período, mas muitas nuvens vindas do mar vão passar aqui por Itabuna, Ilhéus, né? E vai manter o dia, né, ensolarado, mas tranquilo, com aquela umidade relativa do ar muito boa, diferente do que está acontecendo aí em muitas partes do Brasil, né, onde a umidade relativa do ar está muito baixa. Ilhéus, 26 graus nesse momento, pouco nublado, mas o sol predomina hoje. 21 graus foi a mínima até às 6h30 da manhã. A máxima, a partir das 11 horas, será de 27 graus. Não há previsão de chuva no decorrer do período, tá bom, gente? A umidade relativa do ar aqui é muito boa, né? A gente tem uma umidade aqui que passa aí da casa dos 60%. Os ventos, né, e a visibilidade em Itabuna, os ventos estão com 11 km por hora, a visibilidade é muito boa. Olha, eu falei a umidade é 60%, acima de 60%, né? Nesse momento aqui, 73% a umidade relativa do ar. Então, nós somos privilegiados nesse Brasil imenso, né? E não sofremos aí nem com as queimadas, né?
graças a Deus, e nem com essa raridade aí de umidade, tá bom? Esse ar rarefeito. Bom, gente, vamos começando aqui o programa e vamos para o primeiro quadro de hoje com o Dr. Abraham Feldman. Bom dia mais uma vez a você que está aqui nos assistindo e vamos lá. Vamos falar sobre a Lei 7.713 de 1998, que é a lei que isenta determinadas pessoas em determinadas condições do imposto de renda, sobre proventos de aposentadoria, reforma e pensão. A lei não fala na pensão, mas as pessoas que possuem pensão no INSS também têm direito a esse benefício, essa isenção do imposto de renda. Em primeiro lugar, é importante a gente conceituar o que é a isenção. A isenção tributária é uma forma de não incidência, ou seja, aquela pessoa é desobrigada, ela deixa de pagar, ela é livre para pagar aquele imposto de renda, ela não paga aquela parcela do tributo relativo ao imposto de renda, sobre proventos de aposentadoria ou reforma, de doenças contraídas profissionalmente, ou seja, se no exercício do seu trabalho, do desempenho da sua atividade profissional, você contraiu o que a lei chama de moléstia grave, que aí são várias doenças que estão incluídas ali, você é isento de imposto de renda. Além disso, existe também isenção para pessoas que possuem determinadas doenças. São muitas doenças, então eu peço licença aqui ao nosso telespectador para dizer quais são. Bom, primeiro o acidente em serviço. Se você trabalha e teve um acidente em serviço que te levou à aposentadoria, você tem direito. Depois nós temos a moléstia profissional, que são aquelas doenças que foram adquiridas durante o período em que você trabalhava. E aí são diversas doenças também. E para portadores de tuberculose ativa, alienação mental. A alienação mental, ela pode ter sido causada por outras doenças adjacentes, como psicoses, doenças subjacentes, na verdade, psicose e várias outras. É quando a pessoa perde a capacidade mental dela, quando ela tem a sua capacidade mental comprometida de tal forma que ela não consiga exercer a sua capacidade civil. Temos também a esclerose múltipla, que existem muitas pessoas que têm esclerose múltipla, a neoplasia maligna, que é o câncer. E aí a gente fala de todos os tipos de câncer, câncer de pele, câncer de mama. Foi neoplasia maligna, você está incluído no rol de doenças que dão direito a essa isenção e você pode fazer valer esse seu direito. A cegueira também dá essa isenção ao imposto de renda. A hanseníase, que é a lepra, que é conhecida popularmente como lepra. Aqui muito importante também, pessoal, paralisia irreversível e incapacitante, que pode ter sido ocasionada por diversas outras doenças, como um AVC mais severo, determinados tipos de infarto ou outras doenças. A cardiopatia grave, que são condições cardíacas que o médico cardiologista deve determinar a presença, a existência da cardiopatia e seu nível de gravidade, o que pode ter sido causado por um infarto onde tenha comprometido significativamente o músculo do coração. Tá? A doença de Parkinson também é considerada uma doença grave. Tem uma outra doença que tem um nome difícil, espondiartrose anquilosante. Eu sinceramente não sei o que é, mas
até porque eu nunca peguei um caso desse. Nefropatia grave, ou seja, pacientes renais graves têm direito também a essa isenção. A hepatopatia grave, aí a gente fala de câncer de fígado, o câncer em si já estaria pela neoplasia, mas nós temos cirrose e diversas outras doenças. A doença de Paget em estágio avançado, contaminação por radiação. Aquelas pessoas que trabalham em clínicas radiológicas, por exemplo, ou em usinas nucleares, que aqui no Brasil nós temos diversas, também tem esse direito, e as pessoas que possuem AIDS, né? SIDA. O que a lei pretende com essa isenção? O porquê dessa isenção? Para que você, paciente e portador dessas doenças, consiga ter um alívio financeiro, para que você possa usar os recursos concentrados no seu tratamento e para que você possa aliviar o sofrimento, pelo menos financeiro. Porque é extremamente difícil para uma família, sabe, Barbosa, numa doença dessas, quem sofre não é só a pessoa que tem, é a família toda, os amigos. Certeza. E o dinheiro ele é extremamente importante. As pessoas têm medicamentos especiais a serem tomados, irregulares, de forma regular, de forma contínua, uma alimentação que tem que ser adequada, muitas vezes apropriada para aquele tipo de doença, e tudo isso custa. Então o Estado, ele prevendo essas dificuldades, ele facilitou a vida dessa pessoa, o que é extremamente positivo, né? Ok. Eu queria registrar aqui, Abrão, a participação já de algumas pessoas, né? Ainda não mandaram perguntas, mas já tem algumas pessoas aqui se manifestando, a gente registra aqui, né? Cláudio Magalhães, Alan Bastos Machado, bom dia, bom programa a todos. Land Bahia, o Bruto, bom dia, Abrão. O Bruto. Priscila Pereira Santos, bom dia. Alan Bastos Machado, né? Bom dia, Abrão. Sara Santos, cheguei cedo com a pipoquinha. Fernando Longo, KPM, bom dia, doutor Abrão, excelente programa. Leandro Augusto do Nascimento, sabe muito esse doutor Abrão. Helena Kaline, se a pessoa adquiriu depressão por causa do trabalho, também tem direito a esta isenção? Ela pergunta aqui, doutor. E, antes de mais nada, registrar mais aqui, Land Bahia, o Bruto, o que fazer para adquirir a isenção? Pronto. Duas perguntas, né? Primeiro eu vou responder a da Helena, né? Helena Kaline. Isso. Bom, agradecer a audiência, a manifestação aí do senhor Alain, muito obrigado. Fernando Longo, muito obrigado pela sua audiência também. E a todos que estão assistindo aí. Podem mandar perguntas, eu estou aqui para responder. Se eu não souber, porque eu não sei tudo, eu respondo depois, tá? A pergunta foi sobre depressão causada pela... Adquirida no trabalho. Então, se essa depressão foi adquirida no trabalho e você tenha sido aposentada por esse motivo, sim, você tem sim o direito, tá? Além disso, se essa depressão veio a te causar uma alienação, aqui a lei fala, vou usar o termo técnico, tá? Para que não haja depois questionamento. Se essa depressão vier te alienar mentalmente, de forma que as suas atividades cotidianas sejam... você não consiga exercer plenamente as suas atividades cotidianas, você pode fazer sim, tá? Você pode ter esse direito sim. Eu deixei de falar aqui, pessoal, paralisia irreversível eu falei, tá? Então você pode ter esse direito sim. Tudo isso depende de um laudo médico muito bem elaborado, tá? Tudo isso depende do laudo médico. Então o médico, para isso aí, é uma figura central e de extrema importância. Ele precisa fazer um laudo bem fundamentado, onde os sintomas que a lei prevê que você tem que ter para ter esse benefício, tem que estar ali. E além disso,
a doença em si e a CID, né, que é o código, se não me engano, o Código Internacional de Doença. Tendo isso, é possível que a gente entre com um requerimento administrativo perante o INSS, se você for segurado do INSS ou se você for segurado de uma outra entidade de previdência. Onde a gente tem que ver, cada uma tem um regulamento, muitas vezes você faz isso pela entidade que beneficiadora, né, a entidade que te paga, a pessoa jurídica que paga o seu benefício, a sua aposentadoria, e também a Receita Federal. Aí a gente vai ter que avaliar caso a caso. Uma coisa importante também, Barbosa, é que a doença, a isenção, ela retroage. Não é do dia que você descobre a doença, é do dia que ela surgiu. Então o médico, através dos exames que ele pede, os exames diagnósticos, ele consegue determinar a data de início da doença. Então uma doença que você começa a ter os sintomas hoje, ela pode ter surgido 10 anos atrás. Então você tem o direito à restituição de um determinado período. Que período é esse? Os 5 últimos anos. Os 5 últimos anos você tem direito a pedir a restituição de todo aquele imposto de renda que você pagou e não deveria ter pago. Ok. Eu não sei se respondeu a segunda pergunta. Do bruto, né? Land bruto. O bruto. O que fazer para adquirir essa isenção, né? Então, o que fazer? Inicialmente, precisamos fazer através de requerimento administrativo, ok? Se você é um segurado do INSS, aposentado ou pensionista do INSS, você tem que entrar com requerimento administrativo, instruir esse requerimento com um laudo médico, um laudo conclusivo e um laudo bem elaborado, amparado também pelos exames que deram suporte àquele diagnóstico, tá? Então é um procedimento que não é tão simples, é um procedimento que tem que ter alguns cuidados. Algumas pessoas tentam fazer por si só, não conseguem, então o ideal é que você contrate um profissional da sua confiança. Normalmente são os advogados que fazem isso, porque eles conhecem melhor da lei e das instruções normativas e portarias e resoluções do INSS e da Receita Federal do Brasil, para que você consiga obter êxito nesse seu requerimento. Ok, tem mais uma pergunta aqui. Helena Caliani, né? Helena Caliani. Ela pergunta aqui o seguinte: se a pessoa... Não, essa a gente já respondeu, né? É uma outra aqui, ó. Jadir Santos. Um abraço, Jadir. Para essa isenção, a cegueira precisa ser total ou apenas um olho já caracteriza? Jadir, neste caso, no caso da cegueira, a cegueira tem que ser total, tá? Porque a cegueira em um olho, ela pode te dar um outro benefício. Ela pode te dar, por exemplo, uma aposentadoria por deficiência, a aposentadoria do deficiente físico, que a cegueira, a cegueira monocular é considerada uma deficiência, então você tem uma redução no seu período de contribuição para que você se aposente, tá? O que vai determinar também qual período é esse, é a gravidade que vai ser constatada através da perícia médica do INSS, que tem grau médio, grau baixo, médio, moderado, com essa gradação que o perito médico do INSS determinou, você vai ter um período de contribuição menor, que, salvo engano, são 33, 29 e 27 anos, alguma coisa assim. Depois eu posso te passar essa informação com precisão. Mas quando a lei fala para isenção de imposto de renda, seria a cegueira total, tá? Ela não fala na cegueira parcial. E um ponto importante, Barbosa, que eu encontro diversos equívocos, é que muitas vezes a legislação tributária, principalmente quando se fala de benefícios, ela é interpretada de forma extensiva.
né, como no caso da cegueira. A cegueira é total para a pessoa fazer juiz ao benefício. E muitas vezes eu vejo processos e requerimentos que não foram, que não tiveram êxito, porque a lei não fala isso. E a legislação tributária, ela se submete ao princípio da legalidade estrita, ou seja, ela tem que estar na lei. E esse rol de doenças graves que a lei considera tem que estar ali. A gente não pode equiparar uma doença a outra. Então, sempre a legislação tributária é interpretada de forma literal, tá? Tem que estar na lei. Inclusive, o STJ já se manifestou sobre isso. É um entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que as pessoas que podem ser beneficiadas com essa isenção têm que estar exatamente elencadas na lei. Nem a mais, nem a menos. Tem que ser aquilo ali. Lúcia Ramosa, ela pergunta aqui, síndrome de burnout, né, ou de burnout, né, como se fala aqui no Brasil, é uma doença muito comum de acontecer em decorrência da exaustão no trabalho. Nesse caso, também tem direito à isenção do imposto de renda? Então, a lei não cita especificamente essa síndrome. Essa síndrome não é citada. Mas se ela for... aí eu volto para o que a gente falou no início. Se essa moléstia for considerada, a moléstia é o termo que a lei diz, tá? Se essa doença for considerada uma doença profissional, sim, teria o direito, sim, em tese. Mas isso aí a gente precisa ir um pouco mais a fundo. E um requisito fundamental seria essa doença ser considerada uma doença profissional e adquirida durante o período em que você trabalhou. Ok, registrar aqui também outros comentários aqui, né? Carlos Santos, tem uma pergunta aqui, ele fala, aqui é Carlos do Rio de Janeiro. Opa, Carlos, meu conterrâneo. Meu amigo deu entrada na isenção em 2021 e até agora nada aconteceu. É um comentário que ele faz. Infelizmente, Barbosa, a gente tem um INSS que é inchadíssimo, tá, de processos administrativos, de requerimentos, mas ele tem 90 dias para ou te conceder ou te negar. Ultrapassados esses 90 dias, o seu advogado pode entrar, inclusive, com um mandado de segurança, tá, para que ele se manifeste sobre isso. Tá? Então, o prazo que o INSS tem para responder a requerimentos é de 90 dias contados do momento, do dia em que você fez o requerimento. Na justiça, se o processo dele for judicial, aí o prazo muitas vezes é longo. É comum que um processo desse aí dure 4 anos, 3, 2, aí vai depender muito da vara federal em que cair. Né? Mas, infelizmente, nós temos, por exemplo, aqui em Ilhéus, é uma vara única, né, na Justiça Federal. Então, o juiz que tem quase 70 mil processos. Embora ele tenha prioridade, existem diversas outras prioridades. Então, além da diligência do seu advogado, se o processo for judicial, a gente tem, além de ser necessária essa diligência, nós temos, infelizmente, uma quantidade enorme de ações que fica difícil para um juiz julgar, né, num tempo que seja considerado adequado. Mas o mais importante disso tudo é que o seu advogado seja diligente, que ele não deixe as coisas como estão, que ele faça acontecer. Isso é extremamente importante. Ok. Um abraço aí, né, para Elaine Fieldman, Daiane Costa, Lende Bahia, o Bruto, ele fala show de explicação, né? Grande Bruto. Jefferson Bradoide, parabéns, doutor Abra. Anselmo Beze Condé, o Conde, né? Conde. Anselmo Beze Conde e Jefferson Brandout, né? Ele pergunta aqui, diabetes se enquadra nesta doença grave? Não, Jefferson, diabetes não. Muito obrigado e um abraço a você, meu companheiro, tá? E obrigado pela sua participação. Diabetes não é considerado uma doença grave. Porém, a diabetes pode, em muitos casos, levar à cegueira.
né, e a determinadas outras condições cardíacas e neurológicas que venham a desencadear essas doenças, porque a lei não fala somente das doenças, ela fala de determinados sintomas. A cegueira em si não é uma doença, ela é a consequência de alguma doença ou de alguma condição de saúde que aquela pessoa teve. Então ela não fala só da doença, ela fala da consequência da doença também. Tá? Então, a cegueira, sim, pode ser causada pelo diabetes ou por qualquer outra coisa, mas a diabetes em si não. A pessoa diabética, ela tem alguns outros cuidados que o Estado oferece. Medicamentos gratuitos em determinados estados e municípios, inclusive também em unidades federais, tem um atendimento especializado e dedicado à pessoa com diabetes, até porque a diabetes é uma causa enorme de internações e de procedimentos e custa muito caro para o Estado, né? Então hoje a gente tem uma política extremamente positiva de prevenir as consequências da diabetes, tá? Ou do diabetes. Ok, nós estamos aqui no quadro Entenda Direito com o Abraham Feldman, advogado especialista, e estamos respondendo algumas perguntas, né, dúvidas aí dos telespectadores, internautas e também dos nossos assinantes. Eu encontro muita gente na rua às vezes que fala assim: ah, rapaz, eu assisto o programa à noite, às vezes eu quero perguntar, mas já foi gravado e tal. Olha, você pode encaminhar aí diretamente para o Abraham Feldman, né, ou pode encaminhar para a gente que a gente passa para ele as perguntas que você quiser fazer, ele te responde na boa. Não é porque o programa já passou que ele não vai poder responder, sim, né? Sim, doutora Beatriz, que trabalha comigo, uma excelente advogada também, que está aqui com a gente no estúdio. Nós estamos lá para responder a vocês, para esclarecer, para informar. Então eu vou pedir para colocar aqui também o nosso Instagram. A gente lá coloca diversas informações, diversos posts e eu não sou muito bom nesse negócio de internet, não é? A Beatriz que é melhor nisso. Mas tem muita dica lá também. Tem muitas dicas, muitos saberes, muitos conhecimentos que muita gente não tem e a gente tenta informar a você para que a gente possa construir junto uma sociedade melhor, mais justa. Tá? Então segue a gente lá, tem diversas dicas sobre diversas matérias do direito, nem sempre são matérias do direito, são assuntos do cotidiano e a gente fala tudo com linguagem muito simples, para que qualquer pessoa consiga entender. Então segue a gente lá no Instagram e tem o nosso telefone também, que ele já colocou, o telefone do escritório. Pode também mandar mensagem no nosso WhatsApp ou ligar para a gente. A gente, se puder, a gente vai ajudar você a esclarecer a sua questão. Normalmente a gente sabe. Ok. A gente está falando aí, o tema é isenção de imposto de renda, né? Sim. Sobre comorbidades, doenças, essa situação, mas também podemos falar de outros temas que não seja a doença, né? Que claro, tem direito à isenção, né? Sim. As pessoas às vezes confundem muito porque gastos com saúde tem isenção, mas não todo gasto com saúde, por exemplo, farmácia não entra nessa isenção, né? Esse desconto. Não. Na verdade, isso aí, tecnicamente, tá, Barbosa? Não é uma isenção. É deduzível do imposto da base de cálculo do imposto de renda a ser pago pelo contribuinte quando da declaração de imposto de renda que faz lá até o último dia de maio, tá? Então você coloca todas as despesas médicas, que são aquelas consultas, exames, dentista entra nisso também, psicólogos, fisioterapeutas. Você tem que ter nota fiscal de tudo, recibo de tudo. Não adianta só informar, tá? Você tem que ter a comprovação daquilo. Senão você vai cair na malha fina e se você não conseguir comprovar, você vai ter alguns probleminhas com o leão e ninguém quer problema com o leão. Tá? O leão não é um bicho bom pra gente ter problema, não. Então é possível sim. Eu particularmente acho um equívoco os remédios não estarem não serem deduzidos. Eu até usei o termo errado, não é isenção, é dedução. É dedução, exatamente. Por quê? Se você tem uma doença ou uma condição de saúde que requer o tratamento através de remédios, você precisa do remédio.
Assim como você precisa do exame, como você precisa da consulta regular ao médico, faz parte do seu tratamento de saúde. Então deveria estar assim. Eu acho que isso é uma discrepância que devia ser corrigida. Devia ser corrigida, sim. Eu já penso nisso há anos e anos e acho que deveria, sim. Agora, só para esclarecer mais essa que eu falei equivocadamente, mas é bom a gente tirar essa dúvida do contribuinte, né? Qual a diferença da isenção para a dedução, já que em ambos os casos o dinheiro retorna para a pessoa, né? Tem. Presta atenção. A isenção é aquele direito que você tem de não incidir determinado imposto sobre determinado, vamos falar do imposto de renda, sobre determinada renda, tá? Então, se você tem isenção de imposto de renda, você não paga o imposto de renda sobre aquele determinado fato gerador. O fato gerador, no caso, seria o salário, a aposentadoria ou a pensão. A dedução é um valor que a lei também, a legislação tributária, diz que você pode deduzir da base de cálculo do imposto a ser pago. Não é uma isenção. A isenção por lei, o tributo não existe para você. Não existe, você não paga nada. Não paga. A dedução é quando aquela despesa dedutível você pode deduzir da base de cálculo do imposto a pagar, ou seja, ela vai diminuir o imposto a ser pago. Tá? E que não é só para a área de saúde, existem diversas outras formas de dedução. Por exemplo, educação. Você pode deduzir todas as suas despesas com educação da base de cálculo do imposto de renda a pagar. Tá? Então eu sou advogado, eu vivo, eu sempre estou fazendo cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação, vou começar um mestrado em breve. Então todas essas despesas eu consigo deduzir da base de cálculo do imposto a pagar. Tá? Ok. Doutor, só para quem está começando agora a pagar esse imposto de renda, né? Tem pessoas que entraram numa determinada renda que ele não tinha antes, né? Sim. Então ele está recebendo acima daquele valor do mês que é... Do piso ali, 2.900 e pouco, né? Acima disso, né? Já Sim. começa a pagar. E ele vai começar a declarar agora esse ano, o ano que vem. Como ele saber se tem direito à restituição? O que é que dá direito a ele à restituição? Tá. O direito à restituição é quando você for fazer a sua declaração anual de ajuste, você colocar, não pode esquecer, presta atenção nisso, você não pode esquecer de colocar todas as despesas dedutíveis, como por exemplo as despesas feitas com a sua saúde, que são despesas médicas, médico, consultas, hospitais, planos de saúde, tudo que você pagou ao plano de saúde também você consegue deduzir, psicólogo, e o tratamento, a terapia em si. Você não pode esquecer de colocar esses pagamentos de forma comprovada, como eu falei antes aqui. Além disso, você também não pode esquecer o custo da sua faculdade, da sua pós-graduação, do seu curso de aperfeiçoamento, do seu curso de extensão, mas tudo também de forma comprovada, tá? E de preferência com as notas fiscais. Ok, um abraço para a Cíntia Fernandes, que fala aqui, excelente tema, parabéns, Abram. William Roma, eu vi que pessoas com transtorno do espectro autista também têm algumas isenções. O doutor pode esclarecer sobre isso? Cíntia. Não, o William que está... Eu só estou mandando um beijinho para a Cíntia. Cíntia, um beijo para você, minha amiga. William, olha só. A pessoa com o espectro autista, ela tem algumas isenções sim, mas para casos muito específicos. O imposto de renda não é um desses casos, tá? A não ser que ela tenha renda, tá? O que pode ter, né? A não ser que ela tenha renda e que essa renda ultrapasse o piso ali, o limite, né? Que não se paga imposto de renda, que esteja acima daquele valor. Ela pode sim ter isenção desde que ela cumpra determinados requisitos. No caso ali, a alienação mental, tá? Então ela cumpriria aquele requisito. Além disso, ela tem isenção, pode vir a ter isenção de IPVA, de ICMS para compra de veículos, de IOF,
e de IPI. Tá? Essas são as isenções que a pessoa com o espectro autista pode ter. Tá? Essas tem, a gente falou delas na semana passada. Tá? É verdade. Inclusive, se tem casos aqui, né, de problemas que a gente tem aqui com relação à escola, à educação. Sim. Carlos Santos, ele pergunta aqui, a isenção é só para aposentado? A isenção é para aposentados, são os proventos de aposentadoria e reforma, ou seja, você que é civil, aposentado pelo INSS, você tem direito. Você que é militar ou servidor público, que recebe lá os seus proventos de aposentadoria do seu órgão ou da sua entidade, também. E para o INSS, você também tem a isenção do imposto de renda. Diversas outras entidades, como por exemplo o Exército, o pensionista do Exército, que normalmente é a pensionista, ela tem direito à isenção também, desde que ela tenha a doença grave. Inclusive eu já peguei um caso interessante, que o próprio Exército encaminha tudo e é super simples. Barbosa, eu só queria falar assim um pouco sobre o porquê que eu trouxe esse tema hoje aqui, tá? Uma pessoa muito querida, muito amada minha, ela foi diagnosticada com câncer de pele, né? E lá está a neoplasia maligna, né? Fez a cirurgia, tudo ótimo, não tem... vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E fui falar com ela, quando eu soube disso, falei com o marido dela, que é muito meu amigo também. Ela tem direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria dela. Não tem, porque foi o câncer de pele. Não tem nada disso. A lei fala em Pode explicar aí. A lei fala em neoplasia maligna. Se está no diagnóstico neoplasia maligna, não importa se é câncer de pele, se é câncer na unha, seja lá o que for. Tá dentro da lei, Está dentro da lei, ela tem esse direito. E deve ser exercido esse direito. Tem que ser. Tá? Para aliviar um pouco as finanças, para que você possa cuidar melhor de você. Tá? Eu trouxe esse tema por isso. Porque, assim, a gente está falando ali de uma pessoa de nível de mestrado, tá? É uma pessoa extremamente qualificada, muito bem educada, com acesso a muita informação, e ela não sabia muito bem desses direitos. Eu encontro por aí pessoas, assim, muito bem aculturadas que não conhecem esse direito, né? Então eu achei que seria assim, importantíssimo para a sociedade trazer essa informação. Com certeza, é importante, porque nós falamos em imposto de renda, em declaração, todos os anos, né? Sim. Tiramos dúvidas aqui, mas nunca falamos dessa parte, né, ligada à saúde, né? Quais são os direitos das pessoas que têm essas doenças e que muita gente nem sabe, né? A verdade muita gente nem sabe, muita gente nem sabe. Ok, Abraham, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, apenas um comentário. Márcia fala parabéns. Obrigado, Márcia, pela audiência aí. Tem mais alguma coisa sobre esse tema? Na verdade, esse tema a gente pode falar por dias, por semanas. Mas a gente vai encerrar aqui, porque nós temos uma outra convidada que vamos iniciar com ela agora. E você, tá, tendo alguma dúvida, querendo maiores informações, maiores esclarecimentos, a minha equipe, a doutora Beatriz, estamos aqui prontos para informar você. Pode contar com a gente, essa briga é nossa, tá? Com isso a gente luta por uma sociedade mais justa, mais fraterna e melhor para todos nós, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Toda quarta-feira, 10 horas, não esqueça, você tem um compromisso aqui comigo, com a gente da TVI News. Esteja presente, participe, a gente sempre vai trazer o melhor do que a gente puder de informações para você. Barbosa... Mas continue aí com a gente. Vou continuar. Vamos fazer a entrevista aí já e você participa aqui com a gente também. Roda a vinheta. Vou te deixar.
Ok, então esse aí foi o Entenda Direito, mas o doutor Abraham hoje é nosso convidado para permanecer aqui no programa com a gente, né? E interagir aqui em outros temas também. E agora, por exemplo, nós vamos falar de cultura. Cultura é muito importante. Ontem entrevistamos aqui o Gideon Rosa, né? Que é uma figura dinâmica da nossa cultura regional aqui, né? A partir de Guararema, mas em toda a Bahia. E agora a gente vai conversar aqui com uma pessoa também muito influente na nossa cultura, principalmente em Ilhéus, né, que é a candidata Liz Fro, candidata a vereador pelo PDT de Ilhéus, produtora cultural, e está aqui ao vivo com a gente. Liz, bom dia, obrigado por ter vindo aqui ao programa. Bom dia, Barbosa. Eu que agradeço o convite, me sinto muito lisonjeada e é isso, né? Vamos pra frente. Estou um pouco nervosa, mas... Fique à vontade. Sempre que vem alguém de Ilhéus aqui, a gente costuma fazer essa pergunta, porque Ilhéus é uma cidade que é um berço cultural, né? Foi uma capitania hereditária, é uma cidade histórica, mas a cultura, né, nem sempre está como a gente imagina que teria, né? É uma cidade difundida aí nos 4 cantos desse planeta, através dos romances de Jorge Amado. Eu já presenciei várias chegadas de turistas e navios aí, né? E a maioria que eu entrevistei sempre se refere a isso. Não, eu vim a convite do Jorge Amado, eu vim conhecer a cidade de Jorge Amado. Todos, é quase unanimidade, falam que a vinda é em função de Jorge Amado. Seja ele italiano, francês, né? Seja ele americano. Qualquer país, eles sempre falam a mesma coisa. Mas os gestores que passaram por Ilhéus até agora, né, parece que não entenderam bem isso, mesmo recebendo inúmeros presentes da mídia, do marketing, como produções de filmes, novelas, né, nunca exploraram esse outro lado de Ilhéus para aproveitar e capitanear essa questão turística para melhorar e incrementar aí a renda, né, para o ilhéense. Então eu queria você como política também, né, e como uma pessoa do meio cultural, eu gostaria que você fizesse um resumo na sua visão, como está a cultura em Ilhéus na atualidade. Você acabou elencando todas as nossas dores, né, numa fala só. O meu mote, inclusive, meu slogan de campanha é cultivando a cultura para transformar o futuro. Eu acredito muito na cultura. E assim, Jorge Amado, ele traz muito turista para Ilhéus, mas quando você tem um gestor que não entende que a cultura é uma forma rápida de você obter recursos, fazer geração de renda e trazer empregos, ele acaba se tornando preguiçoso, porque ele só vende Jorge Amado. E Ilhéus é uma cidade que, turisticamente falando, você tem vários setores que você poderia estar explorando. Você tem um turismo histórico, você tem um turismo religioso, você tem um turismo de eventos, que faria com que a cidade fosse fomentada o ano todo. E aí eles acham que tem que ficar preso só na questão de Jorge Amado, aí acontece a novela, aí Jorge Amado estoura de novo, as pessoas chegam, só que aí chegam, se vier num cruzeiro, chega ali no porto, malmente tem um receptivo, às vezes o taxista, o Uber, quer tirar além do valor para levar para conhecer uma fazenda, várias críticas, várias queixas. Quando acontece do Ministério do Governo Federal lançar editais, acabam que eles não têm competência nem para fazer um copy-cole, como aconteceu. O nosso edital Paulo Gustavo foi cancelado. É verdade. Por questões de fraude, questão da escrita estar sendo errada, colocaram professores como comissão sem convidar. E aí os processos foram julgados sem esses professores pegarem esses processos para ler. Então, assim, houve várias questões. Agora mesmo a gente participou da oitiva do Aldir Blanc. A prefeitura queria tirar 200 mil do valor que vai vir para os fazedores para fazer uma reforma, sendo que reforma é da prefeitura, a prefeitura que tem que fazer, porque ela tem verba para isso. Não precisa de um edital como o Aldir Blanc para fazer uma reforma na cidade. Ele gastou 600 mil para pagar uma cantora por Viva Ilhéus, que de Viva Ilhéus não tinha nada, porque a gente não tinha nenhum cantor de Ilhéus, né? Você fala Viva Ilhéus, e onde é que está o Viva Ilhéus nisso? Você traz cantores de fora, paga 600 mil para um cachê, mas não tem 200 mil para uma reforma. Então daí você tira, ou é inexperiência,
né? A gente pode colocar na cota da inexperiência ou porque não tem vontade de achar que a cultura é uma indústria, né? Ou até má fé mesmo, né? Tá de olho em alguma outra coisa que não é a cultura, né? A gente lamenta muito, isso não só acontece em Ilhéus, né? Em todo lugar, aqui em Itabuna também acontece muito isso, né? E os artistas se queixam muito. Agora, o que fazer para mudar isso, né? Porque eu já vi essa história acontecer ao longo de muitos anos, né? Não é de agora. Só esse gestor que passou por aí foram 8 anos, está terminando agora, né? Mas já tivemos outros gestores também cometendo os mesmos erros e até piores. Teve um prefeito, por exemplo, que descaracterizou o Bataclan, que é uma fachada que poderia estar contando história. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou em Ilhéus, eu testemunho pessoas indo ali só para fotografar, né? É a fachada do Bataclan. Gente, eu digo isso aqui todo dia, eu não sou engenheiro, eu não sou restaurador, mas é tão fácil você manter uma janela da época do Bataclan, uma coisa feita de madeira, né? Necessariamente não precisa ser a madeira de lei, que hoje está proibido até tirar essa madeira, qualquer madeira, porque era uma madeira pintada. Então é mais fácil e mais barato, na minha opinião, fazer isso do que manter vidro temperado numa fachada que não conta história, porque naquela época não existia essa fachada de vidro temperado, né? Então é um amadorismo, é uma coisa absurda, né? Essa questão do vidro é uma questão do IPHAN. Quando você não consegue restaurar uma obra, tipo a porta é de madeira, você não vai conseguir restaurá-la. Então o IPHAN coloca vidro. Isso é do IPHAN. Mas para quem quer ver a história... Quem é leigo e que quer ver a história, eu entendo esse o lado. IPHAN está pecando também e a prefeitura, porque a prefeitura poderia recorrer ao IPHAN com esses argumentos, que é uma coisa cenográfica. Sim, né? Compreendo. Eu vou tirar uma foto, eu quero ver como é que era aquela casa no ano de 1910. Como né? preservar o quarto lá dentro do Bataclan, o quarto apenas dela o quarto, né? É preservado. E mesmo assim, eles hoje fizeram, que eu tive lá recentemente, eu também. É uma exposição com aquários trazendo objetos de época, que não era da Maria Machadão, mas dá esse clima da época, que o turista se interessa, né? E eu achei muito interessante que eles fizeram agora um troféu. Os turistas chegam lá para ter o troféu de Kenga e o troféu de como é? Nassib? Não é do Nassib não, do fazendeiro. Do Coronel. Do Coronel. E aí tem o lugar lá que você faz toda a caracterização. Pô, isso é legal. E aí você vende por R$15 um pedaço de papel ofício, eu digo, gente, e faz fila. É um título de coronel, todo mundo quer né? exibir o título de coronel de Kenga. Então isso é um produto turístico. O turista quer isso. Você tem como fazer, o município fazer parcerias privadas e públicas, né? Em alguns países já fazem. Né? Isso é importante. A gente tem muitos prédios históricos que estão caindo na cidade que poderia, inclusive, estar sendo tombado e virando pontões de cultura. Aí, recentemente, eu encontrei com o secretário de Cultura e falei, vocês vão entregar a biblioteca à polícia? Por que não tomba? Aí ele falou, não, porque a gente está fazendo um processo para virar um pontão de cultura. Eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter as duas coisas no mesmo lugar. Exatamente. Um vai preservar, entendeu? Porque ali é o centro da cidade. A mesma coisa é o IME. Né? Esses políticos que passaram estão com mania de depreciar para conseguir vender, né? Para a população dizer, não, aquilo ali tá ruim, bora tirar, bora vender, vamos transformar no shopping. Mas Ilhéus não tem um museu. Ali poderia ser um museu da cidade, contando a história de Ilhéus. Então, assim, essas lutas a gente vem fazendo esse enfrentamento, mas a gente acaba, muitas vezes, esbarrando no mal político, né, que não tem interesse. Ele acha que cultura é banal, mas não é. Cultura, ela se intersecciona com vários campos. E a gente pode fazer. Eu trabalho também no estúdio de dança, que estamos transformando a vida de jovens através da dança. Pessoas que nunca pensaram em sair de Ilhéus para Itabuna foram ano passado para a Argentina, representando o Ilhéus. Eu conheço esse projeto. O estúdio de Eliana Fonseca. E aí, esse ano eles estão fazendo campanha para ir para o Panamá. Mês que vem, em outubro, eles vão para o Panamá. E em novembro, Argentina. Mas, assim, desde 2018, eles recebem convites para a Grécia, Montana. Eles foram convidados esse ano, em 2025, para fazer a abertura do NBA em Orlando. É um mega evento.
A Disney também falou para eles escolherem, que eles participaram. Foi a única escola do Nordeste a participar de um campeonato num cruzeiro. Aí chegaram aqui em Ilhéus, né, fizeram tanta propaganda da cidade que o pessoal que não conhecia Ilhéus quis descer para conhecer. Olha aí, tá vendo? E foi as meninas que fizeram o City Tour, levando, porque elas falaram tanto da catedral, do Bataclan e tal, e elas fizeram esse guia. Só que a gente chega na cidade, a gente é desconhecido. A prefeitura, anos atrás, quando uma bailarina conseguiu destaque, que foi convidada para ir para Livorno, foi pedir ajuda ao prefeito, ele disse, passa lá no meu gabinete que eu te dou R$200, sendo que o passaporte era 245, sabe? Então, assim, essas coisas que enfraquecem demais a relação, porque quando a gente sai daqui, o Dança Conquista, que acontece em Vitória da Conquista, as escolas esperam o estúdio chegar. Quando o estúdio chega, eles dizem, agora a competição começou. A gente é conhecido lá fora, mas Ilhéus praticamente não nos conhece. Queria falar sobre o Bataclan, né? Não sei se você tem ido lá. Tem um restaurante lá, muito bom. Lá, assim, eles fazem um turismo guiado, contando a história lá, maravilhoso, é um ambiente maravilhoso. Não, quanto a isso eu não tenho dúvida, excelente. Né? Inclusive eu soube que o grupo que está administrando o restaurante já tem outros restaurantes famosos lá no Grupo Vesúvio, são excelentes, são ótimos. Eu acho que já que a gente não pode contar com a competência de prefeitos em Ilhéus, já que a gente não teve competência de nenhum prefeito até agora para isso, né? Para a cultura, pelo menos a iniciativa privada está fazendo esse papel, né? É isso. E uma coisa também que eu acho interessante é o seguinte, Itabuna, ela não tem a característica de reeleição, né, de prefeito. Ilhéus não, Ilhéus, o pessoal ainda, não sei se vive muito naquela era ainda do coronelismo, que acaba conduzindo de novo ao cargo uma pessoa que não nada fez. É verdade. Ou, vamos dar experiência porque é novo. Gente, a pessoa não tem experiência para administrar as empresas que herdou. Ilhéus é uma cidade muito diversa. Ilhéus são vários públicos, Ilhéus precisa realmente de uma pessoa que saiba, que entenda da burocracia. Porque as pessoas acham que município e governo é algo como você chegar ali na esquina e comprar uma água mineral. Não é burocrático. Não adianta você dar espaço para uma pessoa que não tenha know-how, vamos dizer assim, para saber lidar com o Estado, com as burocracias, com leis. Exato. Porque você tem que saber. Agora mesmo esses dias estavam viralizando. Eu falei, gente, a mentalidade do povo de Ilhéus é interessante. Estão prometendo passe livre. Isso vai, no mínimo, penalizar o empresariado. Eu falei, não, existe uma lei federal que diz que os municípios têm que ter ônibus gratuito. Ilhéus não tem. Então você pode, conhecendo a lei, reverter isso para um passe livre estudantil. Para aqueles alunos que são de CAD único, conseguir ter acesso, porque está tendo uma evasão muito grande. Ilhéus, depois da pandemia, os ônibus pararam de circular a partir das 8 horas. Depois só aparece 10 horas da noite. Então, assim, eu tomei conta do cursinho pré-vestibular do Estado, o Universidade para Todos. Eu comecei com tanta gente que eu tive que abrir 2 turmas, cada turma com 40 alunos. No final, uma ficou com 2 e outra ficou com 15. E não tinha como juntar, porque a gente separou por línguas, né? Então não tinha como juntar e fazer uma turma só. E aí eu questionando, gente, por que você não tá indo para aula? Tia, não tem ônibus. Eu moro muito distante. E aí eles iam de bicicleta, que Ilhéus tem uma cultura de andar de bicicleta ainda muito forte. Só que veio o tempo de chuva. Ninguém vai sair na chuva de bicicleta, nem andando, né? Então a evasão é muito grande. E aí você percebe que a pessoa não tem um olhar atento para isso. Sabe? A educação e a cultura em Ilhéus estão respirando de aparelhos. Porque as pessoas não têm. Acho que para eles, quanto mais ignorantes, melhor. É mais fácil conduzir, né? Uma população assim, ignorante? Mas aí também entra o lado deles, né? A incapacidade mesmo de compreender isso, né? De ter uma visão, porque nem todo mundo tem visão, né? Uma coisa é você conseguir ganhar uma eleição, ter ali uma certa simpatia do povo. Outra coisa é você ter capacidade, visão, aquela coisa, aquela veia empreendedora, né? Porque quando o prefeito reúne essas qualidades, né, ele consegue agilizar, ele consegue ver a cidade no futuro, ele consegue projetar, ele consegue aglutinar,
ele ouve as pessoas, mas é difícil. Nos últimos anos, eu não sei aqui, Ilhéus, pelo menos, qual foi o prefeito com o mínimo dessas qualidades, eu não me lembro. Agora, o povo também está muito letárgico, né? A gente não vê as pessoas reclamando, parece que as pessoas se acostumaram a aceitar tudo que vem do político, do gestor, como se o gestor que mandasse. Na verdade, o povo é quem manda, né? Sim. O prefeito não é nada mais, nada menos do que o funcionário do povo. Isso a gente não vê só em Ilhéus, não, tá? Isso a gente geral, vê no Brasil todo. No Rio, Brasília. O povo tem essa característica mesmo de achar que está num nível inferior ao do gestor público, quando na verdade não está. Seria o contrário. Isso aqui eu não faço crítica a nenhum deles, mas eu vejo que o povo, né, o cidadão, ele precisa saber exercer melhor os seus direitos, né? Eu tenho uma pergunta para você, posso fazer? Quais seriam, assim, vai estar na Casa Legislativa, ser eleita, quais seriam, assim, os projetos de lei, as leis que você gostaria de propor para que fossem implementadas e fomentasse essa questão da cultura, que, pelo que eu percebi, é a sua bandeira, né? O que a senhora pretende fazer? Então, eu venho do PDT e o PDT ele tem um compromisso, 7 compromissos, né? Que são, primeiro, com a criança e o jovem, desde da gestação ao desenvolvimento, com os trabalhadores, é o segundo ponto, e terceiro, que eu vou fechar para meio que nesses 3, com as mulheres, né? Quarto vem negros, depois indígenas, meio ambiente, e com a questão das concessões, né? Se a concessão não está boa, acho que é o 7º compromisso do PDT. Então, basicamente, os meus compromissos, eles versam nessas questões. Por exemplo, o estúdio, ele começou com ele era CNPJ e ele já tinha 20 bolsistas. E isso era difícil para conseguir ajuda, né? Porque você é um CNPJ, você não tem como bater de porta em porta e ninguém vai te ajudar. Então o estúdio criou uma ONG para ampliar a quantidade de vagas e de possibilidades, porque a gente consegue transformar vidas através da dança. Tem pessoas que começaram lá como bolsistas, hoje são professoras, formaram uma graduação, então tem todo esse acolhimento de psicólogo, nutricionista, que acompanha essas crianças. Então, assim, por que não? Essa é uma oportunidade que eu acho que é interessante, né? Porque o balé, a dança, também é profissão. Com certeza. Né? Então as pessoas podem se desenvolver através do esporte, não esperar chegar às Olimpíadas para a gente dizer, poxa, está faltando incentivo para o esporte. Né? Só lembra de 4 anos. Por que não feiras, por que não festivais gastronômicos? Ilhéus poderia ter, por exemplo, um festival de outono. Já que a gente, dia 23 de março, comemora o Dia do Padroeiro, depois vem São Pedro. Se a gente estivesse no calendário, né, um calendário das artes, com um festival de outono, porque na Bahia ainda não tem, então da primavera, tem de inverno e tem de verão. Ilhéus poderia passar uma semana toda com atrações. É verdade. Começando com as locais, a gente tem que ter público. Eu digo direto que Ilhéus é uma cidade que ela produz muito artistas. A gente tem artistas renomados, né, a nível nacional, que saíram daqui. E por que não ver a arte também como uma profissão? Então esse é um primeiro ponto. Ilhéus também, eu vejo que minhas amigas, eu optei, mesmo casei, separei, optei não ser mãe. Mas as minhas amigas ficaram presas após ter filho, não conseguiram se colocar no mercado de trabalho, porque Ilhéus não tem uma creche de tempo integral, sabe? Ilhéus não tem políticas públicas para essas mulheres. Agora, eu acompanhei ano passado, eu apliquei a prova Saber aqui no Banco da Vitória, e estava tendo uma dificuldade muito grande com as crianças autistas, que não tinham acompanhante dentro de sala de aula. Só tinha uma para atender 3. E aí, como é que fica? O autismo, tem pessoas que consideram o autismo doença, mas o autismo não é uma doença. É só um transtorno. Se você consegue trabalhar essa criança de forma que ela evolua, a gente no estúdio tem crianças autistas que fazem aula. E durante o período das aulas de dança, elas conseguem desenvolver o cognitivo dela, que meio que você percebe que aquilo dá uma melhoria. Então essas crianças precisam disso, precisa de uma hidroginástica, precisa de atividades que vá desenvolver essa questão motora e psicológica.
né? E não ser olhadas como uma criança doente. Elas não são doentes, elas precisam apenas ser trabalhadas. Então eu acredito muito na força da cultura, eu acredito muito na força da educação. Eu sou egressa de escola pública, hoje eu estou na UESC, mas já passei por Salvador, estudei nutrição na Federal, apesar de não ter terminado. Formei em gastronomia, sou formada em turismo e hotelaria. Então, assim, eu acredito muito que a educação me trouxe até aqui, né? Nas minhas formações. E é isso, eu não vejo desenvolvimento sem elas, sem esse tripé da educação, da cultura e do emprego e renda. A gente precisa de todos os três, né? Então, para mim, as minhas pautas. E a gente agora está com um coletivo. Eu tenho algumas amigas que estão candidatas também em outros partidos de direita. E a gente criou Maria Vem com as Outras. Independente de partido, independente de bandeira, nós precisamos colocar mais mulheres na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores de Ilhéus está ultimamente sendo conhecida muito por escândalos sexuais. É um cadeirante que quebra a Câmara porque o vereador teve um caso com a esposa dele. É outro que vaza nudes. Então, assim, o que é para ser feito não está sendo feito, sabe? Virou uma patifaria. E Ilhéus está precisando ser cuidada. Então é esse olhar que a gente tem. Eu acredito que a mulher tem esse olhar de cuidado. A mulher sabe, ela sabe organizar o que precisa ser organizado. Ilhéus tem mulher na Câmara hoje? Tem duas. Tem a né? Ivete e tem a Inilda, a professora Inilda. Elas corresponderam, na sua opinião? Olha, a gente ouve muito falar que só uma trabalhou. E aí uma pessoa às vezes me questionou, eu não voto por gênero, eu voto por trabalho. Tinha duas, uma só trabalhou. Eu falei, então bora fazer o cálculo, né? Se tinha duas, 50% funcionou. Os 19 homens, só 2 trabalharam, então são 10%. Tem que botar então, mais assim, mulher, então, bora botar mais mulher, porque se uma deu conta... Inclusive, em Itabuna, a gente estava comentando sobre isso, né? O número de eleitoras é muito maior do que de eleitores, né? Mas a gente elege poucas mulheres aqui para a Câmara de Vereadores, né? A mesma coisa acontece em Ilhéus. Ainda tem aquele estigmazinho que mulher não gosta de votar em mulher, né? Porque tem mais mulher do que homem e a gente não vê a maioria na Câmara. É isso. Ilhéus ainda é pior. Ilhéus, ano passado, na pandemia, quando eu saía sozinha no corpo a corpo, eu ainda escutava muito assim, vai me dar quanto? Eu quero um cargo, eu quero uma cesta básica, eu quero R$100. Então, Ilhéus ainda, alguns eleitores mas isso estão é brincadeira, presos. eles falam isso de brincadeira. Tá certo. A CREA. Verdade. Ainda tem esse ranço político, sabe? Não, eu já vi muitos vereadores falarem assim, já ouvi eles falando, né? Eu preciso de 100 mil para minha campanha, porque eu tenho que adquirir X votos e eu tenho que dar X antes e X depois. É assim. Infelizmente, né? Essa é uma cultura no Brasil. Brasil afora, isso eu acredito que seja... Não seja incomum. Costume, né? É um bujão de gás que a pessoa está precisando. É uma telha, um tijolo. Isso acontece muito, né? E não é só interior, não. Então, capital e tudo. Tá geral, né? Eu costumo dizer aqui que o Brasil é como um paciente em estado terminal de câncer, né? Que ele tomou o corpo todo. Então, a corrupção é esse câncer, né? E quando o eleitor faz isso é corrupção, porque ele está vendendo um direito dele, né? Um voto. E se ele for ratear por 4 anos, não chega a 1 centavo por dia. Porque quem compra o seu... Eu digo direto, pega o dinheiro, porque eu não vou dizer a você, não sei da sua necessidade. Mas não vote, porque ele vai sumir. Você não vai conseguir acessar essa pessoa mais nunca. Não, e então, tem vereador que quando vende, né, ou compra o voto, ele mesmo diz depois, eu não tenho compromisso com você, eu paguei... Não venha me cobrar mais nada, entendeu? Então, infelizmente, é isso, né? E isso a gente vê escancaradamente no Brasil, né? Aqui, em qualquer cidade. Mas, enfim, as autoridades fazem vistas grossas. Se não houver uma denúncia ali com comprovante na hora, né? Um flagrante, fica por isso mesmo e acabou. Infelizmente, né? Quer fazer mais uma pergunta? Não, na verdade seria um comentário que vai levar, acho que a perguntas. O Rio de Janeiro passou por uma crise lá em 2008, 2006, alguma coisa assim. E aí ele perdeu diversas indústrias, diversas empresas enormes que eram importantíssimas para a receita tô falando do município, tá? Do município do Rio de Janeiro. E aí o município do Rio, ele teve uma sacada, né, o gestor. Olha, a gente perdeu isso, mas a gente tem uma coisa maravilhosa. Somos talvez a cidade mais conhecida do mundo, uma das mais visitadas. Temos que investir
maciçamente no turismo e nos grandes eventos, né? Então a gente tem o maior Réveillon do mundo, que é em Copacabana, no Rio de Janeiro. Os maiores eventos públicos e gratuitos do mundo são no Rio de Janeiro, Rolling Stones, Madonna e diversos outros. Eu percebo que Ilhéus tem uma vocação também para grandes eventos. E acho que isso é uma questão que deve ser extremamente explorada, porque traz renda, muita renda para a cidade, para as pessoas, né? As receitas tributárias que vêm desses eventos são excelentes, né? São maravilhosas. E a renda para o cidadão que trabalha, para o camelô, para a empresa, para quem faz o aluguel do toldo, da estrutura. Eu acho que isso, todo mundo tem a ganhar com isso. O que a senhora gostaria de... Quais seriam os seus planos para essa Ilhéus para que a gente entre numa era de eventos grandes, importantes, de nível nacional? Existe o calendário das artes, que é um calendário difundido aí, que algumas cidades adotam, né, que já tem um calendário, eventos calendarizados. Ilhéus precisa. Recentemente houve o resgate, até pelo Cláudio, eu vi que Cláudio mandou um oi para você. Cláudio conseguiu resgatar, Cláudio Magalhães, a festa lá de Olivença, né, a puxada do mastro, e descentralizou também o São João para Olivença. Isso é muito importante porque você acaba gerando, né, a cultura em todos os cantos, nas comunidades. Ano passado eu estou estudando comunicação, estou finalizando agora na UESC e já faço a pós de gestão cultural também na UESC, que já finalizo semestre que vem. E aí eu fui para Campina Grande, no São João. Era para defender um trabalho, mas coincidiu a data. E Campina Grande, ela fez 40 dias de São João no passado. Esse ano parece que estendeu só um pouco mais. E durante o evento, o próprio prefeito dizia: gente, hoje a gente conseguiu render aqui X valores, milhões de reais. A cultura, ela traz renda. Em 2018, quando eu apresentei um trabalho de gastronomia em Fortaleza, eu fiquei impactada com a Orla de Fortaleza. A Orla de Fortaleza você consegue alugar bicicleta, patins, patinete, bugre para andar para cima e para baixo. Eu assisti um show de piano e sax na praia. O palquinho estava em cima de um recife. E a praia tinha vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. Tinha uma rave para adolescente, tinha um encontro gospel, mas ali, sabe? E aí você via a cultura em movimento, porque isso atrai turista. A orla à noite de Ilhéus é morta. Um turista que chega na cidade não tem o que fazer à noite. É verdade. Totalmente diferente de Itacaré, que eu também morei em Itacaré trabalhando com turismo na época. Itacaré funciona à noite, você chega, você tem o que fazer. Uma cidade turística, ela precisa fazer 24 horas, tem um fazer para o turista. Entretenimento o tempo todo. Ilhéus não tem. E o que é que está acontecendo? Os jovens que não têm esse entretenimento estão indo para os bares, cada vez mais cedo, e para as drogas. Então, assim, a gente precisa ver a cultura como uma mola propulsora de turismo, de oportunidade, de geração de renda. O hip hop mesmo está sobrevivendo lá nas periferias a custos assim altíssimos, porque ninguém investe. Ninguém vê a cultura de periferia como cultura. Só que cultura não é só o clássico. Cultura não é o que eu considero ser cultura. Cultura é algo que é produzido pelo povo. Exatamente. O samba era demonizado quando surgiu. O funk agora está começando a deixar de ser demonizado. O hip hop ainda está nessa questão de ninguém apoia o hip hop porque acha que não é cultural. Então, assim, a gente tem por onde fazer. A gente tem muita coisa para ser feita, sabe? Mas a gente precisa justamente de alguém que tenha esse olhar atento, porque é difícil você conseguir uma verba de R$1.400.000 que está desde dezembro na conta da prefeitura e que vai ser devolvida. Porque hoje e amanhã que vai sair o próximo edital e até agora nada. Não tiveram nem competência para fazer. Não tiveram competência para fazer. O dinheiro que já vem do governo federal. Pois quer dizer, não é nenhum dinheiro que vai tirar da prefeitura, não. O dinheiro que vem... Não é nem deles. E provavelmente o rendimento está sendo usado agora em campanha. Porque eles devem ter aplicado esse valor. E o rendimento não devolve. Nem chega a constar como verba.
Então são essas coisas, quer dizer, aí o pessoal da prefeitura fica em grupo de WhatsApp, em horário de trabalho, caçando confusão com as outras pessoas, né? Aí eu digo, me apresente aí o que foi que o prefeito fez na cidade. Aí todo mundo some. Vou trazer uma lista. Eu falei, tô aguardando. Porque não tem uma obra em Ilhéus que não tem a mão do governo do estado. Eu até brinco aqui, né? O Rui Costa que foi o melhor prefeito para Ilhéus. Prefeito interino, e ele vai estar sexta-feira em Ilhéus. Às 15 horas, vai estar na caminhada com a Adélia lá. Ok. Uma pergunta, né? Ilhéus, você perdeu até assim a identidade cultural também, que isso é muito importante, né? Sim. Qual é a identidade cultural hoje do povo de Ilhéus? A gente não sabe dizer, né? Antigamente, carnaval, você tinha aqueles blocos afros, que eram a tradição do Alto da Conquista, né? Até isso o prefeito conseguiu acabar, porque não tem mais carnaval em Ilhéus, não tem, né? Quer dizer, é um negócio assim de uma insensibilidade para uma cidade turística que não dá para entender. Porque uma cidade como Itabuna, que não é turística, tudo bem. Vamos acabar com o carnaval, tá bom, porque isso, porque aquilo, não vai fazer falta. Mas uma cidade turística, como você falou, você vai para uma cidade turística, você quer ver alguma coisa acontecendo, né? Não é só para você pagar, gastar dinheiro com ingresso não, mas para você ver um carnaval na época do carnaval, você vê um São João na época do São João, você vai para uma praia, não é para ter só uma barraca para você gastar dinheiro comendo, bebendo, não. Você tem que ter atrativos também. Você citou o exemplo do Ceará, né? Tem tempo que eu não vou no Ceará, o Ceará se desenvolveu muito, hoje está um estado que era muito atrasado. Hoje, em relação à Bahia, está muito bom, né? Cresceu muito, a capital cearense cresceu muito. A cidade do interior hoje tem VLT. Sim. Que a Bahia hoje vai começar a ter agora na capital, lá já tem no interior. Então, assim, a gente fica muito triste com isso, né? Sim. E São João, por exemplo, você viu, eu vim para São João de Itabuna, eu vim em um dia, né? Em São Pedro. E aí teve um dia que ninguém entrava aqui na cidade, porque todo mundo de Ilhéus veio para cá. Porque ainda tem um outro problema, Ilhéus faz evento e não divulga. Recentemente teve o triatlon. Eu só soube no dia que eu estava passando porque a rua estava interditada. Eu, por exemplo, que sou da imprensa, não sabia. Não teve divulgação. Então, assim, a quem interessa, né? Promover um evento que a gente sabe que não é barato, querendo ou não. E sem divulgação ninguém, e não atrai ninguém. É só para dizer que fez, ou que está trazendo, como se fosse uma coisa nova, só que antigamente tinha triatlo. Eu peguei, inclusive, na época, concurso de fanfarra. Tinha em Ilhéus a Confane, que promovia concurso de fanfarra. As quadrilhas quase você não vê mais falar. O Boi Bumbá de Seu Oreco está sendo resgatado agora. Por sinal, eu estava ouvindo um comentário, né, de uma pessoa sobre o Boi Bumbá da novela, né? Ilhéus não tem isso, por que botaram isso na novela? Tem, né? Tem dois. Mas tem, né? Tem dois, eu também achei que não tinha, achei que fosse lá do Pará. Seu Oreco, né? Maranhão. Seu Oreco, quando faleceu, o Boi Bumbá de Seu Oreco, ele é passado de geração para geração na família dele. E aí ele faleceu e deu uma parada. Aí resgataram agora, recentemente, fizeram inclusive um documentário falando, e tem também o Boi Bumbá de um outro distrito também, não lembro agora o distrito em si, mas são dois em Ilhéus. E aí a gente tem reizado, tem bastantes histórias que o povo de Ilhéus não conhece. O Boi Bumbá é o que, afinal, que eu não conheço? Não sei. Boi Bumbá é um folclore, né? É um folclore que tem, inclusive, eu acho que na outra novela... Renascer? Não, a anterior, que tinha o boi, que ele tinha que fazer, era tipo um boi que era brabo, e alguém meio que enfeitiçava, acho que teve uma novela anterior com aquele menino de Pernambuco, esqueci agora o nome dele, o ator, que ele enfeitiça o boi, então era um boi meio brabo, que era daqui, circulava aqui na região, então se fazia uma festa meio que pra... Qual a novela que você fala? Foi gravada aqui também? Não, a do Rio, da Cobra, da Globo, mas anterior, das 9 também. Certo. É porque eu não assisto que foi novela, remake. Pantanal. Não teve ele tinha um boi lá que aparecia no meio do mato. Era meio que uma história muito parecida com a do Boi Bumbá. Essa eu assisti, essa novela, porque foi gravada em Ilhéus, e a versão, a primeira, né? Quando foi gravada aqui, inclusive foi numa fazenda aqui perto de Itabuna. Eu não acompanhei porque eu estava em São Paulo, eu morava em São Paulo naquele período. Mas essa agora não foi gravada em Ilhéus, só abertura. Eles vieram aqui e fizeram algumas cenas, mas... Mas assim, por falar de Ilhéus, né, isso me estimulou a assistir e tal, então eu acompanhei essa novela. Mas eu não sou muito de assistir novela, não. Aí vi uns comentários sobre o boi, né? Mas aqui não tem boi. Tem sim, tanto que foi Dona Valderez, do Salobrinho, que é uma cantora que tem.
ela participa na primeira versão como uma lavadeira de rio, que canta e tal. Tanto que a música dela entrou nessa nova versão. Ela não foi gravar, mas ela tá nessa nova... A música dela tá com as meninas do domínio público. E eu soube que o Boi do Oreco foi para São Paulo. Eles foram fazer um workshop lá para ensinar as pessoas a dançar, a dança. Então a encenação do Boi foi realmente daqui. É do reizado daqui da manifestação mesmo, cultural. Olha aí, tá vendo? Então, isso é falta de política pública. A gente não conhece o que tem nem aqui, né? Tivemos conhecimento agora, assim, através dessa novela. E ele estava na primeira versão também, por isso que fizeram questão de colocar novamente. Eles mantiveram, porque é uma manifestação realmente cultural daqui da cidade. Pois é. Eu, quando vi na novela, achei que tivesse sido um equívoco. Não, eles se enganaram. Porque isso é uma cultura do Maranhão, né? Até falei com a minha esposa, Elaine, acho que eles deram mole aí, né? Inclusive, a gente tem uma coreografia no estúdio que tem um boi também, a gente fez um boi, que inicialmente era de papel machê, mas como a gente precisou viajar, ele não pôde ir, a gente teve que fazer outro boi para conseguir mandar no avião. Mas também tem brincantes que traz essa questão da dança de fitas, dos reisados. Existem muitas alegorias em relação à manifestação cultural aqui na região. A questão só é que está se perdendo. Eu digo, graças a Deus a gente ainda tem José Nasal, né? Ele é um grande historiador da cidade e que tem muita coisa, muitos arquivos. Por sinal, porque tá trabalhando senão... aqui em Itabuna, Nasal, está na prefeitura daqui de porque Itabuna. senão a gente perde. Ele é o ponto que eu digo, às vezes eu corro para ele. Eu falei, amigo, me lembra aí, tem tal coisa. Ele falou, tem. Aí eu digo, vou até tentar porque... trazer esse pessoal que faz essa festa de reisada aí, que tem um boi, né? Bom, pra gente mostrar aqui, porque eu posso te passar até o contato. A gente não vê isso sendo divulgado aqui, né? Foi a Camille foi minha professora na pós de gestão cultural, ela fez o documentário dele para a Bamin na época, foi uma verba que teve e ela fez todo o resgate. Tinha o Bobó de Tuba também, o Bobó de Camarão, muito conhecido na época em Sambaituba, mas Bobó de Camarão eu conheço. Ilhéus já teve cultura, hoje em dia que a gente não tem. E isso é que acaba acontecendo um apagamento cultural, né? Vocês não conhecem e com certeza quem está chegando agora também não. Também não conhece. Não conhece a história da sua cidade. E aí fica essa questão de importar culturas que não são nossas, que a gente tem culturas belíssimas. Tem a história, se você vai ali na Lagoa Encantada, escuta as histórias de lá, que tem um navio que sai de madrugada, encanta as pessoas, então tem toda uma história. Ilhéus tem muitas histórias interessantes, né? Tem o Mejigã, com o professor Rui Povas, ele traz essa história do Mejigã, que também é de onde sai a ancestralidade dele e tal. Então, assim, ele tem um livro publicado. Ele teve até aqui recentemente. E a Rádio ESC, ela tem um programa que tem um resgate de contos de Ilhéus. A Rádio ESC é online, é? É online, tem não online. Sabia, não. E ela inclusive tem agora está sendo construído lá a rádio e a TV da UESC, né? Isso. O Alessandro. Eu acho que eu não vou pegar, não. Eu já estou formando. Já está formando, Já estou no último semestre, mas está lá, firme e forte. Bacana, viu? Eu acho até que o curso de comunicação da UESC é um pouco equivocado, no sentido da formação dos profissionais e interação com os veículos de comunicação da nossa região, Itabuna, Ilhéus, né? Principalmente, que é um polo de comunicação. A gente não tem muito isso, às vezes os estagiários que passaram por aqui, a linha que eles adotaram lá na faculdade era uma linha mais cinematográfica, outros queriam ser jornalistas, então eu acho que fica um pouco assim, meio que perdido. É isso, é uma crítica que a gente faz, só que o nosso curso, ele não é tecnicista, né? Então a gente não forma jornalistas, a gente forma comunicólogos como um todo. A gente tem muita disciplina teórica, então acaba que a gente sai com um arcabouço teórico muito forte. Mas falta prática. Falta prática, isso. A gente tem telejornalismo no 6º semestre, uma única disciplina, e acaba que a gente segue mais para o audiovisual, porque a gente tem várias disciplinas de audiovisual ou rádio, né? Rádio a gente tem umas 4 a 5 disciplinas de rádio. E audiovisual, vídeo educativo, a gente produz muito documentário, então acaba que a gente vai mais para essa linha da fotografia, do audiovisual e do rádio. Realmente a gente sempre questiona isso, o telejornalismo,
Nosso primeiro estágio lá é a TV UESC, né? As pessoas que se interessam por estar na frente das câmeras sempre vão para a TV UESC, mas a maioria quer mais a parte de produção, direção. Eu mesmo sou mais de trás das câmeras, eu fico agoniadinha quando estou na frente dela, mas... Mas é importante, mas hoje assim, a televisão, né, tá entendendo que uma pessoa, ela tem que, se ela trabalha em televisão, ela tem que estar apta a entrar no vídeo. Ainda que ela seja de bastidores, né? Mas fazer comunicação, fazer notícia é isso, né? Sim, é você participar e, já que você está na televisão, você tem que aparecer, não tem jeito. A gente tem que aparecer e entender um pouco da técnica, né? Porque com a técnica a gente desenvolve. Agora, voltando ao seu tema, né? O que foi que levou você assim a decidir, eu vou ser candidata, eu quero ser vereadora de Ilhéus? Então, eu brinco muito com o Everaldo e com o Josias, que a culpa é deles dois. Quando eu fui estudar na EMARC, em 2000, eles queriam me lançar candidata a vereadora em Uruçuca, porque eu sempre fui muito comunicativa, né? E como eu vinha da Igreja Católica de base, aquela coisa toda, então eu sempre tive muito uma abertura com as pessoas. E aí eles viram em mim, só que na época eu falei, não conheço, não sou de Uruçuca, eu não tenho interesse. E passei, falei, eu sou oca ainda, eu preciso buscar... ter experiências, né? Então vou para Salvador estudar nutrição, aí eu fiz estágio com segurança alimentar, merenda escolar, hospital, eu fiz estágio no Hospital das Clínicas também por 3 anos, e aí eu fui fazendo um arcabouço, né? Eu passei 15 anos em Salvador fazendo treinamento e tal, aí quando eu voltei na pandemia, eu fui convidada para entrar no PDT, saí candidata na época, e o PDT de Salvador, o Movimento Cultural Darcy Ribeiro, me encontrou. E aí me levou também para fazer parte do Movimento Cultural Darcy Ribeiro. Eu fui primeira secretária e estadual, e a gente fazia muita proposição. Na época, por causa da pandemia, era tudo muito online, então a gente tinha mais uma amplitude, né? Acabou que o movimento me levou para outros pontos, né? De conhecimento. E eu fui me apaixonando pela história de Brizola, eu fui me apaixonando pela história do Darcy Ribeiro e do PDT, então eu continuei. Tanto que aí esse ano eu estava meio que agoniada com 2 TCCs produzindo. Eu tenho uma mãe de 87 anos que mora comigo e está começando a desenvolver Alzheimer agora. Eu digo, gente, eu não estou com tempo. Mas aí o pessoal falou, não, você realmente é quem representa a cultura, você é quem realmente representa o PDT nessa linha, então vem. Aí eu falei, bora. Mas eu também não quis fazer pré-campanha, eu falei, eu não tenho tempo de fazer pré-campanha para depois ter que apagar tudo, porque a pré-campanha você não pode usar mais nada, né? Quando entra o vamos ver, você tem que mudar tudo. Eu falei, se vocês aceitarem, eu só entro na campanha, porque é o tempo que eu vou ajeitar. O meu TCC eu faço com uma amiga minha, então eu tenho também que fazer minhas responsabilidades antes. Então foi assim, e... A política sempre me moveu muito. Meu pai era muito envolvido com política, então eu digo que eu peguei essa oratória dele. Quem é seu pai? A Mestre Haroldo, não sei se você chegou a conhecer ele, lá de Ilhéus. Ele trabalhava na Câmara e trabalhou também no Vesúvio durante muitos anos. E praticamente foi quem formou os garçons e as cozinheiras de Ilhéus. Então ele sempre tinha recebeu o título de cidadão ilhéense, até por essas práticas, né, que ele formou muito. Então ele sempre impulsionou a gente a estar no meio das pessoas, capacitando. Então quando eu chego em Salvador mesmo, formado em turismo, eu começo a capacitar as merendeiras escolares, fazer curso de boas práticas de manipulação. Então eu passei 14 anos fazendo isso lá em Salvador. E muitas eram aprovadas em concurso público e diziam, eu estudei com seu material. Eu falei, graças a Deus, mas eu perdi uma boa mão de obra, né? Você sai do estado e vai para o município, vocês estão me criando problema e tal. Porque eu acredito no desenvolvimento do ser humano. Eu já fui muito amiga da escola, já fui, sabe, eu sou aquela pessoa que, se a pessoa quer aprender, eu ensino. Hoje em dia, quero aprender a cozinhar, então venha. Não tenho essa questão de dizer, vou te cobrar, porque eu acho que se eu aprendi, eu tenho que devolver à sociedade. Né? Ainda mais quando se passa em uma universidade pública, que não é fácil de entrar, e você tem um certo conhecimento, você tem que devolver alguma coisa para a sociedade. Então eu sempre fui essa pessoa. E a vereança, ela chega muito nessa questão de você saber o que fazer, e acaba você virando escada, porque as pessoas que são incompetentes chegam lá, mas não sabe fazer, aí corre atrás de você. Me ajude aqui. Então, se eu posso ajudar, eu também posso estar lá, né? Posso estar lá propondo e fazendo mudanças que eu acho que são pertinentes, né? A mulher, e eu sempre toco nessa questão, a gente tem esse lado de querer
não sei se é muito da maternidade, que a gente é preparada desde pequeno, do olhar com o outro, do cuidado. Então, é aquilo que eu busco realmente desenvolver pessoas, né? Porque eu acho que quando você está ocupada, quando você está fazendo bem, as pessoas vivem muito melhor, né? Tem menos fake, tem menos briga e as pessoas estão só ali produzindo e seguindo a vida, né? Eu acho que a ideia é essa. Ok. Você falou do Brizola, que se apaixonou pelos planos dele, né? Pelo ideário político dele, e citou Darcy Ribeiro também. Né? Deve ser do seu conhecimento que o Darcy Ribeiro e Brizola desenvolveram o Centro Integrado de Educação Pública lá no Rio de Janeiro, o famoso CIEP, conhecido também como Brizolão. Aquilo ali é um projeto fantástico. E que o PT copiou na Bahia, né? A escola é tempo integral, é baseado tempo no integral CIEP. também, né? Tá. Isso no âmbito do governo do estado. Você, na Câmara, pretende também propor projetos de lei que visem também a educação em tempo integral prestada pelo município? Isso, né? É uma pergunta muito importante. Eu estou tentando aqui não fazer propaganda política. Então, Posso perguntar isso? Pode, já perguntou, né? Não tem problema não. Senão retira a pergunta. A nossa coligação com o PT, a professora Adélia, foi reitora da UESC e ela traz nas suas propostas os CIEPs, né, municipais. Estou perguntando da sua no legislativo municipal. Eu vou chegar lá. E é por isso que eu me coloquei também na disputa. Quando eu falei para a professora, professora, eu não ia. Mas eu estou sentindo que a senhora também está com o mesmo intuito que eu tenho de fazer mudanças. E é claro que a creche em tempo integral, como eu falei, eu tenho amigas até hoje que não voltaram para o mercado de trabalho. Não tem como deixar seu filho. E você não pode deixar um filho na mão de qualquer pessoa. Mas não tem nenhuma creche, entendeu? Ilhéus tem algumas creches. Só que assim, por exemplo, eu visitei recentemente uma no Banco da Vitória, que ela tem o público-privado, né? Tem a Human Network. Isso, Human Network. Que tá lá. Mas aí você chega lá, só tem uma merendeira. Se ela ficar doente, a criança não come. Não tem profissional que ajude a criança a tomar banho. Então, não pode fazer atividades que essas crianças se sujem. Agora a gente está levando um projeto de dança para lá também, né? Para motivar. Porque você tem que prender uma criança por 7 horas numa creche, mas você também tem que dar atividades para ela, e não só estudos. A ludicidade é importante para o desenvolvimento. Então, assim, para mim é de fundamental esse projeto, porque eu vejo que Ilhéus tem uma defasagem. Eu acho que tem 4.000 crianças na lista de espera por creche na cidade. Você tem o Teotônio Vilela, que é um bairro super populoso, que precisa de uma creche ali dentro. E precisa de creche em tempo integral, porque o comércio do Teotônio Vilela é imenso. Você quer comprar coisas. Eu passo às vezes no ônibus, eu digo, gente, eu vou fazer feira aqui, porque tem de tudo. O Vilela ali, antes da ponte ali, né? da rodoviária. Eu quero até entrar ali para conhecer aquele bairro, disseram que é muito grande. É grande. Olha, desculpa, Barbosa. Não, é porque eu ia registrar aqui, né, as pessoas que mandaram mensagem aqui. Mas você quer perguntar? Vamos lá, para a gente encerrar. Não, eu queria só fazer um comentário, que essa questão da escassez da creche pública, né, que é uma garantia constitucional, né, as mães deixarem seus filhos nas creches para trabalhar, não é um problema específico de Ilhéus, não, tá? Não, é geral. Todos os municípios do Brasil inteiro sofrem com isso. A gente vê diversas mães que não conseguem trabalhar porque não tem a creche escola. Exatamente. Tá? Desculpa. É verdade, não, tranquilo. Olha, um abraço aí para Jamile Carvalho, né, que fala aqui, é minha vereadora, é a melhor, fazendo a propaganda aqui sua. Heloísa e Pedro, fala aqui, eles falam, né, foi a irmã dela que incentivou também. Foi Heloísa, é minha irmã. Tá bom. Ela me botou. É isso aí, tá registrado aqui. Olha, gente, a gente conversou aqui, né, com a Liz, conhecida assim, né, Liz? Né? Mas seu nome mesmo é... Meu nome é Elisângela. Elisângela. Mas eu digo que eu só escutava em casa em época de bronca, né? Mas até na escola, que eu estudei 9 anos na mesma escola, né, do terceiro ano até a terceira série do segundo grau, todos os professores só me chamavam de Liz, então pra mim é uma marca, né? As pessoas na cidade me conhecem como Liz. Ok, então Liz Flor.
né? Aí eu digo que Flor de Lis, como era chamada, ficou um pouco auspicioso, né, usar, então eu tive que inverter a ordem. Ficou Lis Flor. Agente cultural de Ilhéus, olha, bom dia, obrigado, bom dia para você, né? E o espaço vai estar sempre aberto aqui, sendo vereador ou não, pode voltar quando quiser para a gente falar de cultura e falar de comunicação também, né? Sim, sim. Obrigado. Obrigada a você, eu agradeço o convite. E é isso, né? A gente espera mudanças através da educação, mudanças através da cultura, né? Eu vejo que a gente tem muito campo para trabalhar, né? Só precisa de pessoas que realmente tenham dedicação, né? Para fazer. Compromisso, né? Ok, então tá aí, gente. Conversamos com a agente cultural Elisângela, né? A Lis Flor de Ilhéus, que esteve aqui no nosso programa. Muito obrigado, Lis. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Denilton Santos, né? Muita gente aí tá com saudade do Denilton, que ele não está apresentando mais o programa, né? Ele agora virou candidato, então a gente vai bater um papinho com ele já aqui no programa. Mas até lá a gente vai dar aqui algumas notícias. Continue com a gente, Abraham, viu? Vamos, tá. Você encerra o programa. Liz, muito obrigado, viu? Tem algumas notícias aqui que eu queria registrar, né? Uma delas aqui é sobre a seleção brasileira, né? O técnico Dorival Júnior, antes do jogo, tinha declarado, né, à imprensa nacional e internacional, que pode ficar tranquilo com a seleção brasileira, que a seleção estará na final da Copa do Mundo dos Estados Unidos, do México e do Canadá. Mas ontem, depois dessa entrevista, teve o jogo e a derrota para o Paraguai na noite de ontem foi a primeira de Dorival Júnior no comando da seleção brasileira. O treinador que assumiu o cargo em janeiro deste ano, né, analisou a partida e reconheceu que o Brasil precisa evoluir muito, muito mesmo para chegar a um patamar esperado por todos. E alguns jogadores já falam aí que a nossa seleção está nivelada com as demais seleções, não é mais aquela seleção de outros anos, quando realmente sobrava aqui na América do Sul e era a melhor seleção do mundo. Afinal de contas, nós ganhamos 6 títulos, né, gente? E hoje estamos sofrendo para jogar contra o Paraguai, imagine você. Tá difícil como diz o outro, né? Temos que trabalhar e entender que precisamos de muito mais para que possamos chegar ao nível onde todos queremos, disse aqui o Dorival Júnior, que antes tinha dito que a seleção ia chegar na final da Copa. Muito entusiasmo para pouco futebol, viu, Dorival? O time está devendo muito, né? O time não chega ao ataque, quando chega é inoperante, não consegue finalizar boas jogadas. O Vinícius Júnior, que no Real Madrid consegue ser um grande jogador, não consegue jogar na seleção brasileira. E aí fica devendo, né? Tanto o Vinícius Júnior como o Rodrigo, o Paquetá, que é um excelente jogador lá na Europa, mas na seleção também não rende nada. Eu acho que essa seleção não entrega nem 10% do que ela é capaz através desses jogadores, viu? Muito fraca, muito ruim. Até o Endrick ontem foi hipnotizado por esse péssimo futebol da seleção brasileira, né? Quem assistiu o jogo dormiu de cabeça inchada e dormiu chateado com o resultado. Bom, gente, por falar em futebol, lembrando que o Bahia joga amanhã no Rio de Janeiro contra o Flamengo, precisa vencer por uma diferença de 2 gols, né, para conseguir a classificação, ou 1-0 para levar para os pênaltis. Eu acho difícil, mas não impossível, né? O Bahia tem um time bom, não tem competência também para finalizar. O time não finaliza bem, não finaliza na área e não consegue marcar gols. Se superar essa deficiência, pode ser que até surpreenda lá o Flamengo. Mas eu acho muito difícil, vamos acompanhar o jogo amanhã, né? E ver. Mas amanhã eu trago mais notícias do Bahia e também do Vitória, que joga no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E por falar em Campeonato Brasileiro, amanhã tem rodada do Campeonato Brasileiro também, eu vou destacar aqui, tá bom? Então amanhã a gente fala sobre isso. Olha, gente, agora vamos bater um papo aqui com o Denilton Santos, que é candidato aí a vereador em Itabuna. Apresentava um programa aqui, né, o Alerta Cidade, mas teve que se afastar devido à campanha. E hoje a gente convidou ele aqui para falar um pouco, fazer uma análise aí dessa campanha eleitoral. Eu particularmente estou achando uma campanha muito fria, as pessoas não estão empolgadas. Quando eu digo as pessoas, os eleitores, né? Os candidatos estão empolgadíssimos, mas o eleitor não empolgou muito com essa campanha, pelo menos até agora. Na sua opinião, Denilton, o que é que está acontecendo? Boa tarde, bom dia. Boa tarde, Barbosa. É um prazer imenso, né, estar aqui no programa TV News, né?
para esclarecer as pessoas da cidade de Itabuna. Como você falou, né, estou afastado, né, a partir do dia 7 de outubro estou retornando, programa Alerta Cidade, a qual hoje a Thaís Santana está apresentando, está se saindo muito bem. Quero aqui já deixar um abraço para as pessoas que estão aí acompanhando o TV News, programa que é líder de audiência nesse horário. Mas você falou aqui, Barbosa, sobre as pessoas estão um pouco assim, indecisa, chateada, porque assim, Barbosa, as pessoas acreditam tanto quando vai votar numa pessoa, espera que aquele vereador, que o papel do vereador não é fazer nada, porque eu tenho um monte de projeto e eu vou fazer isso. Vereador não faz, vereador fiscaliza, vereador vai cobrar melhorias para o município, para a sua comunidade, para a educação, para a saúde. Eu fico chateado quando um vereador ele vai para a rádio, um candidato, e fala, não, se eu ganhar a eleição, eu vou mudar a cidade de Itabuna. Pô, até parece que ele é o prefeito da cidade. O vereador que não tem um deputado, né, para ajudar a trazer emendas para a cidade. Um vereador que não tem um padrinho para buscar as emendas estadual, federal, como é que ele vai fazer algo pela comunidade? Eu agora, Barbosa, agora no ano passado, eu consegui 2.600.000 para a cidade de Itabuna, sem ser vereador na cidade de Itabuna, com minha deputada federal, a Rogéria Santos. Fizemos também agora, não sei se você está sabendo, doamos a uma reta escavadeira para a cidade de Itabuna, para trazer o que? Melhorias para a comunidade, como abertura de rua, limpeza da cidade. Isso é importante as pessoas saberem, que não precisa você só ser vereador para lutar pela cidade, você tem que ter parceiro. Então você falou aqui que as pessoas estão indecisas, muitas pessoas. Eu vou em pessoas na comunidade, entregar o santinho, e ela fala bem assim, ó, Denilton, eu não ia votar em ninguém, mas vou votar em você porque você eu conheço. A gente assistia seu programa, a gente via a sua cobrança, pedindo melhorias na saúde, pedindo melhorias na infraestrutura, saneamento básico, que esse é o papel do vereador, cobrar melhorias para a cidade. Ok, quer fazer pergunta? Prazer, Denilton Abram. Abram, prazer, meu. Eu entendo seu ponto de vista, mas tem um ponto de vista um pouquinho diferente quanto ao papel do vereador. Certo. Né? Fiscalizar, sim, claro, tá ali junto com o seu eleitor, não só com o seu eleitor, mas com a população do município dele. Mas ele também é responsável pela edição de leis. Exato. Que venham obrigar o Poder Executivo a executar. Exatamente, então, esse é o papel dele. O vereador, ele é um personagem... Ele é um fiscalizador. Além disso, ele é um personagem de extrema importância na edição de leis que venham a beneficiar o seu povo. Exatamente. Muito bem, bem colocado. Porque assim, se o vereador, tudo que vai na Câmara, ele aprova, primeiro tem que ler, ver o projeto, se vai beneficiar a comunidade, se não vai beneficiar a comunidade, para que ele possa executar, né, e dar a sua canetada. Eu sempre falo, vereador não precisa transformar a Câmara em um ringue de luta. É simplesmente ele fazer o papel dele, né? Criar os seus projetos, as suas leis, ser aprovado, botar na mesa do prefeito e fazer as suas cobranças. Barbosa. É isso aí. Bom, eu queria ver também, Denilton, né, a sua opinião sobre as campanhas que estão postas aí para prefeito, né? Qual é a sua opinião? O que é que você está achando da campanha? Olha, Barbosa, eu tenho visto na cidade, nós temos hoje 5 candidatos a prefeito da cidade de Itabuna, né? Nós temos aí o citar nomes, que o citar nome que todos são candidatos mesmo. Nós temos aí o doutor Isaac, nós temos aí o Pancadinha, temos o Chico França, tem o Augusto Castro, mas a gente vê hoje o crescimento do atual prefeito e vê o Pancadinha atrás aí, seguindo. Mas eu sempre falo, a cidade precisa de gestor, de pessoas que cuidam da saúde, que cuidam da educação, que cuidam da infraestrutura, que cuida do povo, que traga melhoria para a cidade. A cidade precisa desenvolver na parte trabalhista, empresas para que possa estar empregando jovens, né? Tem jovens, Barbosa, que saem da faculdade e não tem onde trabalhar porque não tem empresa na cidade. Aí tem que sair da cidade, Salvador, Feira de Santana, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, para isso acontecer, nós temos que ter gestor que venha lutar para trazer melhorias para a cidade. Você falou agora dos candidatos, sempre estou falando na cidade assim, eles brigam pelo poder. Eu brigo para que possa fazer um trabalho de qualidade na fiscalização
sendo fiscal, não só do município, Ministério Público, ver o que está entrando na cidade, o que está saindo, porque esse é o papel. Agora sim, eu acho que a briga hoje na cidade de Itabuna se chama hoje Pancadinha e o atual prefeito Augusto Castro. Ok, agora, Adenilton, muitos vereadores, né, que estão aí hoje também lá atrás prometeram que iam fazer, fiscalizar, acontecer, e você viu que foi uma gestão desses vereadores apáticas. E o primeiro ato deles, quando ganharam, foi se reunir num hotel fora da cidade e fechar um acordo para apoiar o prefeito em tudo que ele fizesse, né, naquelas negociações que só eles sabem o que negociaram. E aí, Denilton, como mudar isso, né? Se você ganhar, como você pretende mudar esse perfil dessa Câmara de Vereadores de Itabuna? Olha, Barbosa, eu vou no segmento da minha deputada Rogéria Santos. Não precisa você ser inimigo do prefeito ou amigo do prefeito para você fazer as coisas certas. O que é as coisas certas? Aquilo que vai beneficiar a cidade. Eu sempre falo, as leis, os projetos que passar pela minha mão, aquilo que eu vejo que é bom para a minha cidade, que vai trazer benefícios para a minha cidade, eu vou assinar. Hoje eu vejo muitos vereadores, sim, cada um tem seu interesse lá, né? Tem vereadores que estão com o prefeito porque eles têm os interesses dele. Eu vou fazer, eu estou falando de Denilton Santos, caso Deus me coloque naquela cadeira, eu vou fazer meu papel. Hoje nós temos uma deputada que ela não é da base do presidente, não é da base do governo do estado. Mas ela tem trabalhado, por quê? Porque ela teve voto, ela teve quase 100 mil votos na Bahia. E está aí, trazendo emenda para a cidade de Itabuna, emenda para a Feira de Santana, emenda para Salvador, Vitória da Conquista, Jiquié, que ela vai estar hoje na cidade de Jiquié, vai estar amanhã em Itabuna, vai estar amanhã e depois da manhã na cidade, vendo a cidade, buscar melhorias para a saúde. Como agora a gente mandamos, né, para o hospital de base, 2 milhões para o hospital de base, sem ser vereador. Esse é o papel do vereador. Como eu falo, vereador tem que ter deputado do lado dele. Porque se ele tem um deputado do lado dele, Barbosa, ele não precisa ficar na mão de ninguém, que ele tem um deputado para trazer emenda para a cidade, para que a cidade venha desenvolver, porque se você, vereador, que foi eleito pelo povo, você está querendo voltar de novo, o povo não é besta, Barbosa. O povo sabe quem está trabalhando, o povo sabe quem está na mão e quem não está, de prefeito. Porque, na verdade, assim, eu sempre lembro do Carlito Sarinha, meu amigo, eu tenho uma experiência com o Carlito, e ele falava bem assim, Antigamente eu pensava que você era filho dele. Exato. Para você estar sendo oposição ou situação, não precisa você estar na mão de ninguém. Faça seu papel de vereador, ajude a comunidade, fiscalize a comunidade, traga projetos sociais. Eu tenho um projeto aqui, Barbosa, sem ser vereador, a gente já abençoou, eu falo sempre assim, abençoou mais de 2.000 pessoas na cidade de Itabuna com cursos profissionalizantes para a cidade, para os jovens. Aqui em Itabuna foi mais de 2.000 pessoas que a gente contemplou com certificado de curso profissionalizante. E todo mundo conhece o projeto Esperança, Fé e Cidadania. Quando eu vou nas comunidades, professor, eu tomei o curso com você, parabéns pelo projeto. O projeto vai continuar a partir de janeiro, para que a gente possa estar trazendo, Barbosa, curso profissionalizante para os jovens, que muitas das vezes saem da sala de aula, mas não tem um curso profissionalizante, o seu currículo não tem um curso para que ele possa estar preparado para o mercado de trabalho. Mas como você falou, cada um vai pagar pelos seus atos. Cada vereador que está aí, na mão do prefeito, sei lá na mão de quem, eles vão pagar pelos seus atos, o povo vai dar o troco na hora do dia 6 de outubro. Recentemente nós denunciamos aqui um contrato da Câmara de Vereadores com 3 gráficas. Isso. Sendo que essas 3 gráficas, na verdade, são o mesmo CNPJ e o mesmo endereço. Isso é indício de fraude, né? E a Câmara de Vereadores contratou aí essa gráfica para fazer justamente o que se usa na campanha política. Exatamente. E não na Câmara de Vereadores, né? Afinal de contas, a Câmara de Vereadores não dá brinde a ninguém, né? O trabalho dela e o papel dela não é esse. Como é que você vê isso no período eleitoral, o presidente da Câmara de Vereadores de uma cidade como Itabuna agir dessa forma? Eu acho que a resposta, eu sempre falo nas minhas palestras, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Eu sempre comento assim, cada um vai pagar pelos seus atos. Sabemos que é errado, mas nós temos 21 vereadores. Para isso acontecer, você sabe que teve os amigos para assinar o projeto, para que o projeto fosse executado.
Eu sei que hoje não é só isso aí não, Barbosa. Nós temos aí uma reforma da Câmara de Vereador, foi 3 milhões e não, quase... Diz que foi 6 milhões no total. Aí, era 3 milhões e 400, é 6. Quer dizer, 6 milhões, segunda, eu sei que foi 3 milhões e 400. Só a fachada, né? Mas teve mais 3 milhões que eles gastaram. Aí você chega numa Câmara ali, 3 milhões e 400. E diz que no banheiro, o banheiro nem foi reforma, nem limpo foi o banheiro nessa reforma. Para você ver, mas isso aí, todos os vereadores que estavam sentados naquela cadeira até hoje, assinaram para o projeto ser aprovado. Então assim, não foi só o presidente da Câmara sozinho. Teve os vereadores que são seus parceiros, que aprovaram o projeto para que o dinheiro fosse liberado. E está aí uma reforma. E você sabe que tem um terreno que na gestão, acho que tem 4 anos, 8 anos atrás, foram comprados um terreno de frente à Prefeitura Municipal para a reforma da Câmara da cidade de Itabuna, e está lá o terreno abandonado. Aí eu lhe pergunto, aí por que não construir o terreno de frente à Prefeitura para construir a Câmara? Com esses 6 milhões dá para fazer uma Câmara. Porque o vereador que foi presidente naquela época, que foi quem recuperou o terreno que estava invadido por um comerciante, ele disse aqui que o orçamento para construir aquela Câmara era de 3 milhões naquela época. Que o dinheiro que eles tomaram agora empréstimo para fazer essa reforma daria para construir uma Câmara, ainda sobraria dinheiro para investir na saúde ou na educação na cidade de Itabuna. Abrão. Fica à vontade. Denilton, você eleito, o que você teria de propostas, de leis para entregar para a população de Itabuna? Olha, qual seria a sua bandeira? A minha bandeira é saúde e educação. É a bandeira da minha deputada Rogéria Santos. O projeto que eu vou executar, que eu vou lutar, é fiscalização, posto médicos, hospital, porque hoje nós vemos, Barbosa, muitas reclamações nos hospitais da cidade de Itabuna. Há poucos dias eu tive que ir no Hospital Novais, porque uma senhorinha chegou com a criança 9 da manhã no Hospital Novais e ficou lá mais de 4 horas no hospital. Os projetos a gente vai criar para trazer melhorias para a saúde da cidade, que é saúde e educação, que hoje nós vemos aí, Barbosa, várias escolas têm 2 anos de reforma, 3 anos de reforma. Por quê? Porque na comunidade, onde o povo elegeu o vereador olhou para aquela situação e deixou para lá. Eu não, eu vou cobrar, vou criar os meus projetos, vou levar para o executivo e falar, prefeito, tá aqui, eu preciso disso aqui e eu preciso que o senhor executa. Por quê? Porque esse é o papel do vereador, criar o projeto, passou pela Câmara dos Vereadores, botar na mesa do prefeito e fazer as suas cobranças, porque esse é o papel do vereador. Vereador é para cobrar, vereador é para criar os seus projetos, foi assinado, botou na mesa do prefeito e cobrar. Porque assim, Barbosa, eu vejo muito assim, mas eu pedi, eu vi vários vereadores fazer isso, mas eu cobrei do prefeito, o prefeito não fez nada. E por que o cara está do lado dele? Se você cobrou, veio cobrando há 2 anos, 3 anos, o prefeito não fez nada. E por que você está do lado do prefeito? Então, meu amigo, está mostrando que você não tem pulso para você cobrar ou executar aquilo que você criou aí na Câmara de Vereadores. A maioria desses vereadores, né, quando são eleitos, se vende logo na questão de pedir emprego, né? Pede empregos ao prefeito, um toma lá da cá. E aí fica comprometido e não tem moral realmente para cobrar, né? Esse é o problema. Denilton, bom, as eleições, né, vão acontecer no dia 6 de outubro, está muito próximo, né? Hoje, como é que você está vendo a sua candidatura? Como é que você está aí? Já teve alguma pesquisa para vereador em Itabuna? Barbosa, segundo as pessoas comentam, você sabe, eu fui candidato na eleição passada, tive 600 votos, né? Sem um grupo que eu tenho hoje, né? Uhum. Fui o segundo mais votado do partido qual eu estava no Republicano, hoje eu estou no Avante. Porque eu fui para o Avante, porque lá nós temos a possibilidade de fazer 2 a 3 vereadores. Hoje o meu trabalho está sendo um trabalho muito maduro com a minha equipe, não trabalho só na minha comunidade. Na eleição passada eu só fiquei dentro do Lomanto, fiquei Lomanto e Nova Itabuna, Lomanto e Nova Itabuna, Lomanto e Nova Itabuna, ainda cheguei a ter 600 votos, fui o segundo mais votado do partido. Hoje o meu trabalho está sendo em toda a cidade de Itabuna. Segundo as informações, tem pesquisa rodando na cidade que eu pontuo em toda a cidade. Isso é importante. E não foi pessoas que qualquer pessoa que falou. Segundo os secretários que me falam, rapaz, você está bem, você está pontuando em todas as cidades. Tem vereador aqui que pontua só na comunidade dele. E se eu estou pontuando bem em toda a cidade, para mim é excelente. Mas eu sempre falo, a minha campanha está na mão de Deus.
seja feita a vontade de Deus. Se Deus e o povo vê que eu mereço sentar naquela cadeira para lutar, para trazer melhorias através da fiscalização, através das emendas, para buscar as emendas com os deputados que eu tenho amigos, são parceiros, deputado José de Arimateia, o qual ajudei 26 anos, a deputada Rogéria, o deputado Jurailton, o próprio deputado Márcio Marinho, que é meu parceiro, vários deputados que são amigo, parceiro, que eu possa estar indo buscar emendas para trazer melhorias para a cidade de Itabuna, no saneamento, na pavimentação, na saúde, na educação. Porque esse é o papel do vereador. Muitas vezes, Barbosa, o cara fala assim, mas vereador, ele não faz nada, mas ele pode buscar melhorias para a cidade, como eu busquei agora, 2.600.000 para a cidade de Itabuna, uma reta escavadeira para ajudar. Ano que vem vou estar doando aqui com a deputada Rogéria, vamos estar doando aqui uma patroa para a cidade de Itabuna, para que a gente possa abrir algumas ruas que o povo precisa, Barbosa, passar, porque não passa carro. A gente vai estar abrindo essas ruas em parceria com a Prefeitura Municipal. Ok. Então já está trabalhando, né? Independente da eleição, você já está trabalhando, né? Verdade. Ok, Denilton. Eu desejo boa sorte para você nessa caminhada aí, né? E se for eleito, que você realmente venha cumprir o papel do vereador, porque essa Câmara atual é muito inoperante, né? Inclusive é difícil até lembrar quem são os vereadores, porque nada eles fizeram em favor do povo, não Verdade. Lutaram pelo transporte, que Itabuna ficou muito tempo aí com transporte precário, não reclamaram e nem lutaram aí por melhorias na saúde, impostos de saúde, né? Que tem que ter, né? Então eles não representaram a população de Itabuna como deveria. Eu, sinceramente, acredito que essa Câmara de Itabuna deverá ser renovada aí, na grande maioria, viu? Olha, eu sempre falava no programa aqui Alerta Cidade, hoje quando eu vou nas comunidades, eu sou bem recebido, graças a Deus, né? As pessoas lembram do apresentador Denilton Santos. Olha, eu lembro de você, eu tô sentindo falta da sua dancinha, tô sentindo falta que você batia lá no púlpito lá e cobrando aos órgãos públicos, Ministério Público, Prefeitura Municipal, para que venha trazer melhorias para a comunidade, fiscalização mais no hospital. Ô Barbosa, uma coisa que é a minha bandeira vai ser saúde e educação. Vou fiscalizar com toda a força. E se precisar da parceira, deputada federal Rogéria Santos, vou para Brasília cobrar, trazer melhorias para a saúde de Itabuna. Como, Denilton? Emendas para... Outra coisa, botamos 1 milhão no CEMEP. Agora eu me lembrei agora. A deputada... que o pessoal lá estava reclamando que não tinha ar-condicionado. Pois né? A deputada Rogéria botou 1 milhão lá no CEMEP, lá, que tá lindo, tá bonito. Mas por que está acontecendo isso? Que eu falo sempre, cadê a fiscalização? É o papel do vereador fiscalizar os órgãos públicos da cidade, seja a educação, saúde, infraestrutura, EMASA. Esse é o papel do vereador, criar os seus projetos, botar em pauta os seus projetos, passar pela Câmara, botar na mesa do prefeito e fazer as suas cobranças. Ok, eu vou registrar aqui, né, algumas pessoas que estão participando aqui pelo chat. Priscila Pereira Santos, por mais pessoas como vocês, parabéns, temos que salvar Ilhéus. Aqui é para a vereadora Alice Flor, que participou aqui. Parabéns. A Heloísa e Pedro, já falei aqui. Lucas, reflexões. Robson Ferreira, parabéns, Denilton, você vai ser um ótimo vereador. Rita Santos Silva, parabéns, Denilton, tamo juntos. Obrigado a vocês aí pela participação aqui pelo chat. Tamires, depois me informa se tem alguma mensagem pelo WhatsApp também para a gente registrar aqui. Denilton, muito obrigado e parabéns, sucesso aí. Tomara que você consiga se eleger, né? E ajudar a melhorar essa cidade. Eu que agradeço a você, um excelente, eu sempre falo, você para mim é um dos melhores jornalistas da cidade de Itabuna, você... Paulo Lima, meu amigo, Ramiro Aquinho, que Deus abençoe você, Ramiro. Um abração para Ramiro, eu tô com saudade de Ramiro, tá assistindo, né? O programa, assiste o programa todo dia, Dona Nádia. Eu falo sempre de Ramiro aqui. Dona Nádia, a esposa de Ramiro. Inclusive, eu acho que Ramiro deveria voltar a fazer televisão, rapaz. Inclusive, eu fiz uma proposta de fazer o programa ao vivo de lá da casa dele quando eu voltar. Vai estar com o cenário bonito. Se Deus permitir ganhar a eleição, nós vamos ter um cenário novo aqui do programa Alerta Cidade. Nós vamos estar buscando parceiros também para que possa estar fazendo parceria com a nossa TV, a TVI, uma TV que eu amo muito. E falar nisso, Barbosa, o ano passado eu recebi propostas para ir para Salvador, ser apresentador lá na cidade. Recusei, porque eu tenho um projeto em Itabuna.
tem um projeto Itabuna de ser vereador da cidade, de buscar melhorias para a nossa cidade, ser um apresentador na TVI, trazer melhorias para a TVI, trazer parceiros para a TVI, se Deus permitir, e eu sentar nessa cadeira. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela a preferência. Quero aqui parabenizar a candidata a vereadora de Ilhéus, que Deus abençoe você, que você sente naquela cadeira de Ilhéus, que lá precisa também de vereadoras que vêm lutar e trazer melhorias para aquela cidade. Muito obrigado. Quero aqui deixar um abraço para o parceiro que está aqui do meu lado, e Deus continue te abençoando. Valeu? É isso aí, um abraço para a Thaís, daqui a pouquinho vai estar ao vivo aí no programa Alerta Cidade, também está mandando um abraço aí para o Denilton. Olha, gente, é isso aí, conversamos com o Denilton Santos, candidato a vereador pelo Partido Avante em Itabuna. Um abraço, Denilton. Olha, um assunto aqui para a gente encerrar o programa, que interessa a todos. Eu vou aproveitar a presença do Abro aqui, que é advogado, né? Embora não seja especialista na defesa do consumidor, mas é um advogado bem atuante e está por dentro de todos os assuntos também. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determinou que as empresas ou organizações que realizam mais de 10 mil chamadas diárias deverão adotar o prefixo 0303. Anteriormente, a Anatel exigiu que diversos agentes do mercado se adaptassem para o uso de boas práticas e, com isso, houve a redução de imenso volume daquelas chamadas indesejáveis, né? Fica ligando para você, quando você atende e não fala nada, e você está numa reunião, toca, é um inferno, né? Com as novas medidas, equilibram-se as regras entre diferentes setores, facilitando a fiscalização da Anatel e melhorando a experiência do consumidor. Então já sabe, se for cobrança, se for qualquer coisa ligado a telemarketing, tem que ser o prefixo 0303, não é isso, Abra? Se não for, tá errado e você tem que denunciar. Por que esse prefixo? Já para as pessoas identificarem, né? Exatamente. Se quiser atende, se não quiser não atende. Mas acontece, Barbosa, que eles têm DDDs de todo o país e parece que tem 1 bilhão de números telefônicos, né? Exatamente. Porque você vai bloqueando e aparece outro. Até da sua cidade eles usam, né? Eu tenho celular aqui em Ilhéus, no Rio e em Brasília, desses 3 DDDs. É o dia inteiro, nos 3 telefones, é terrível. E você pode acionar o judiciário, tá? Se esse número de ligações for abusivo, não precisa nem ser abusivo, tá? Se te incomodar acima do normal, e normalmente incomoda, você pode identificar pelo número de telefone qual a empresa que está te ligando, e você pode acionar o judiciário para que ela determine para que o judiciário determine que essa empresa pare de te ligar, tá? E cabe até indenização por dano moral também. Eu recentemente fui procurado, em um dia me parece que a pessoa recebeu mais de 100 ligações. Uma coisa impressionante, é um absurdo. Eu tive que bloquear aqui no meu aparelho esses números, que aí diminuiu, mas até agora eu recebo, eu sempre estou aqui, estou recebendo. Bom, agora, mais importante do que isso é a própria Anatel fiscalizar de forma eletrônica e aplicar penalidades severas. Porque senão vai continuar. Porque essas multas aí, eles acabam cobrando da gente mesmo. Obrigado, Abram, e até a próxima semana. Valeu, Barbosa, foi ótimo hoje. É isso aí. Gente, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Amanhã, se Deus quiser, estarei aqui ao vivo às 10 da manhã. Até lá.